E olha, eu nasci em dezembro e eu não gosto de dezembro, cara. Primeiro que assim, Porque tu nasceu, né? tu já começa aí. Já não foi bem, não Tu foi não bom. gosta de fazer aniversário? Cara, eu não gosto de fazer aniversário na minha data. Ué, que dia 16 de dezembro. Normalmente as pessoas já estão viajando. Só um presente. Na tu época ganhava. de... Pum. Nunca teve festinha no colégio. Não, nunca tive. que E às levar vezes que pra eu consegui terapia. fazer uma festinha em casa, alguns amiguinhos já estavam viajando. Uhum. Aí agora, adulto, o que acontece? Tu vai tentar fazer final de semana? Ah, tem confraternização da empresa, tem confraternização do ferido, tem confraternização do grupo não Só, sei o É quê. só verdade. encerramento, né? Não, e aí final de semana é o quê? Isso. Dezembro é o quê? É confraternização, alguma coisa pessoal, confraternização da empresa, aí eu tenho o final de semana do meu aniversário, depois é Natal, não. Cara, é muito cansativo dezembro, velho. Cara, todo o dezembro é E é tua, quente. é tua festa. Eu não O gosto. dezembro é inteiro. muito Realmente quente. é um problema enorme que você tem na sua vida. É. A gente precisa Quantos conversar. likes Terapias. esse guerreiro merece, né? É. Eu tenho muitos anos de terapia se precisa. Ah, tá. Ah, e eu divido meu aniversário com meu pai todo ano, né? Esse mesmo Mesmo dia? dia? Sim, é mesmo dia. Puta merda. Caramba, olha Né? só. Aí é... Aí, tipo, eu não divido isso. Mas eu então não posso... talvez seja pior pra ele. Foi porque culpa dele tem tudo Não isso. é culpa minha. Mas as atenções entre tu e ele iam estar mais contigo do que com ele. Mas ele teve Ou não. muito tempo antes de aniversário sozinho. Sim, é, É. verdade. O É Jonas verdade. não. E eu só depois que meu pai morrer. Aí eu vou Coitado ficar do lembrando meu pai morto. Porra, Um abraço ao Rogério e viva muito, por favor. nossa. Enfim, eu tô só reclamando Mas de coisa é legal aqui. começar o episódio lá em cima. Lá em cima, Lá, como o tem. clima Toda é vez legal. que tu tá aqui, começa alto o Ah, negócio. que massa. Começa top. Bom saber. Então tá. Ai, ai. Mas vamos pra pauta então. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Rafael Meyer. Daniel Correia da Silva. Eu sou a Bárbara Schomeyer. E vamos fazer uma retrospectiva do comércio exterior. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Chegou o final de ano, tô até de saco cheio de podcast, apesar que tem que gravar mais um na quinta-feira, né? Mas enfim, pra janeiro, né? Vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu interessante no comércio exterior, falar um pouquinho também das relações internacionais, da logística de forma geral, Brasil, fora Brasil não. Além mar, vamos dizer assim, fora Brasil. O Brasil já tá fora. Nós cara. já caímos na Copa, não caiu. tá suficiente pra você. É, cara. Ai, Pô, cara, eu não tinha Jonas, lembrado disso. Tu lembrou? Jonas era argentino? Jonas? Tá tirando sarro da gente? Agora tô ligado. Foda. Então, vamos fazer essa retrospectiva. A gente vai reunir aqui umas notícias que a gente achou interessante nós relembrarmos o que aconteceu esse ano, ver como é que isso afetou a gente na operação, no cotidiano. Vamos ir comentando e caso alguma coisa ficou de fora que você achou interessante, vai comentando aqui com a gente. E antes da gente começar, lembra, siga-nos no YouTube, Spotify e outros agregadores de podcast. Curta também, comenta, manda pra alguém, daquela forma manual mesmo, sabe? Pega o link, manda pra alguém pra dar aquela força pra nós, porque podcast é difícil fazer ir mais longe. Então a gente precisa da tua ajuda nisso. Nos avalie também nos agregadores de podcast, como sempre, que isso é importante. Jonas, manda os cortes, né? Agora tá fácil, manda os cortes, que é só um pedacinho pra pessoa ficar na vontade É de ver o verdade. episódio inteiro. Dá pra mandar o episódio, manda um corte também pra ver o que tá acontecendo. E não podemos esquecer também dos apoiadores que ajudam a gente a manter esse projeto em pé, que é a Locomex, a DAT, a Inglobal, a Ship2Ship, Interfreight e a Get. E hoje eu tô aqui com esses convidados que já são da casa, a Bárbara do WL, o Daniel, que é o professor da Univale, o Rafael, que é o bichão da Inglobal, né? E professor E da da Univale Univale também. também. É verdade. Vale. E também organiza o Shift Festival, casado. Apareceu Como é no que tu outdoor. arruma tempo? É, apareceu no No outdoor, outdoor, né? né? Verdade. É assim, ó. O segredo é fazer tudo mal feito. Como dizia o nosso amigo Ed. Um abraço aí que tá agora com a É, filha. Papai, né? O Parabéns. Ed virou papai agora, a Cecília veio tudo certo com ela, com muita saúde. Parabéns, o Ed e a Nanda, né? É isso aí. Massa. Então vamos começar aí. começar. Vamos começar com uma pergunta pra todo mundo junto aqui. Pra vocês, o mundo do comércio exterior e das relações internacionais está melhor ou pior comparado com dezembro de 2021? O que vocês têm a dizer? Vamos lá, melhor ou pior? 1, 2, 3. Melhor. Depende. Eu ia falar pior. É isso aí. Eu ia falar que agora Não tá melhor. combinamos. Eu ia falar que agora Eu pensei tá do melhor. lado, eu pensei pior, eu pensei do outro, pensei melhor, eu falei, depende. Até tirando a questão Copa, assim, eu acho que tá melhor. Assim, né? Mas então tá, por que depende? É que
Eu ia falar, né? A gente vai falar muito de visões até um pouco, não vou falar regionais, mas a nível de atuação, né? Então, se eu for falar dentro do segmento para nós do agenciamento de carga no comércio exterior, dezembro desse ano é um ano muito menos caótico do que dezembro do ano passado, né? Porque dezembro do ano passado a gente estava com um problema enorme em relação à locação, espaço, frete de Ásia ainda, né, no talo. Então, assim, o nosso... Calma, não. Tô nervoso. Falei Ásia, você ficou nervoso. Baixou o frete demais, né? Tá mais barato agora. Então, falando assim de dinâmica de trabalho, né, a gente chega num ponto mais saudável, que até o que a gente comentou num outro episódio, é que a coisa tinha ficado tão bagunçada que a gente já sempre foi muito estressante e caótico, né? E depois do Covid ficou muito pior, né? A gente viu que tava ruim, dava pra piorar, né? Basicamente. Então o que a gente sente, assim, no cenário agora, né? Pegando dezembro isoladamente, é um cenário onde a gente consegue trabalhar mais saudável, né? Em relação aos embarques em si, né? Agora, se a gente for pegar para outros cenários, se a gente for falar de uma economia global, né? Vamos até pegar numa questão impactos da própria guerra que a gente teve ali, Ucrânia e Rússia. Teve não, né, galera? Tá rolando ainda. Desde janeiro, né? Foi Loucura, final de janeiro, né? Fevereiro. Início de fevereiro, foi? 24 de fevereiro. 24 de fevereiro. E, tipo, é declaração. absurdo, né? Então, assim, tá louco. todos os efeitos disso, né, num nível muito mais macro, aí talvez eu diria que a gente tem um cenário pior do que a gente tinha no ano passado. É verdade. E por que tu acha pior? A minha linha do pior é essa linha macro, né? Observando o quadro geral, nós tivemos algumas melhoras pontuais, de fato. Eu não diria nem por um fim de pandemia, mas uma espécie de assimilação, né? De todos os processos que envolvem a pandemia e eventuais fechamentos que ainda ocorrem, né? Na China, cada vez mais contestados, mas ainda seguem ocorrendo e que prejudicam ainda essa cadeia internacional. Mas houve uma assimilação do ponto de vista das cadeias logísticas, né? As cadeias globais de valor estão já aceitando melhor, entendendo outras alternativas sem tanto desespero, né? Eu acho que esse é um ponto que serviu para acomodar um pouco mais a situação. No entanto, o quadro da guerra ele me parece ainda muito preocupante, porque é algo que não existia em dezembro de 2021, né? Aparece durante esse ano isso crava uma série de situações que foram sendo lidadas durante esse ano, mas que tendem a aparecer ainda fortemente no ano que vem, ainda não assimiladas, como foi com a Covid-19. Então, principalmente o tema da energia me chama muito a atenção, né? O fato da gente ter um inverno na Europa aí em situação extrema e com pressões inflacionárias muito grandes. Nesse sentido, né, perceber também que a gente pode desenvolver isso melhor depois, mas as implicações pontualmente em mercadorias, né, no trânsito aduaneiro internacional, envolvendo especialmente a área dos grãos e de produtos semi-elaborados de metal, ferro, tudo mais, que tem uma cadeia forte com a Ucrânia, além de semicondutores e afins que passam por uma situação de bloqueio, de mais dificuldade de chegar. Mas, especificamente no caso da guerra, me parece que esse tema da energia ele gera uma série de impactos do ponto de vista do custo de vida das pessoas, e isso tende a provocar, né, o ano de 2022 ele foi marcado por isso. Uma elevação muito drástica do custo de vida, pensando principalmente no caso europeu e nos Estados Unidos, uma elevação nas taxas de juros internacionais, né? E do ponto de vista do comércio internacional, isso tende a gerar um arrefecimento na atividade econômica. Então, quando estávamos nos preparando para uma retomada pós-pandemia, esse cenário de inflação pressionando taxa de juros em alta tende a acomodar as relações econômicas, e isso faz com que, por exemplo, né, o fluxo comercial internacional ele não vai conseguir explorar a potencialidade que estava represada na Covid. E foi né? bem isso que a gente sentiu lá em fevereiro, né? Nós, assim, aquele sentimento assim, cara, tá passando a Covid. Cara, vai voltar ao normal a situação nas devidas proporções, né? Exato. E aí começou essa guerra, nós assim, não, cara, agora não, velho, não. Tipo, parece que tá acabando uma desgraça, já emendou outra, né? Que é o que tu falou de assimilação. A gente começou a entrar, integrar tudo isso que estava acontecendo, né? As próprias empresas, importadores, exportadores, toda a logística muda também, a forma de fazer planejamento, né? Tava num summit lá em São Paulo, o pessoal falando muito de S&OE, S&OP, então como mudou também
é na parte de planejamento, né? tá. De estoque. Então, por exemplo, como isso muda, né? O quanto você se antecipa. Então, uma coisa que a gente sempre avisou se programem com antecedência, o famoso feriado chinês, né? Mas não, Se programem com antecedência. Agora, desde 2020 é feriado chinês o ano inteiro, entendeu? A gente tá tendo. É verdade. Então, muda toda uma forma de se organizar. E a sensação que a gente tem é essa, de que a gente estava chegando num ponto onde, o pessoal entendeu, assimilou o que estava acontecendo, né? E aí veio mais uma bomba ali pra mexer com tudo de novo. Eu não sei se eu tô enganado, mas isso já era algo meio previsto, né? O quê? Esse cenário que a gente teria a pandemia, depois da pandemia, um aumento de volume absurdo e depois teria Um refluxo. uma queda. Então, Sim. É um extremo que vai pro outro extremo depois, né? eu falei que estava bom justamente por pensar que essa parte já era uma coisa prevista para que a gente ia ter que lidar de qualquer forma. Apesar de eu entender que talvez foi até um pouco além, né, do que a gente estava esperando, eu ainda vejo que talvez o ambiente de negócios ele tá um pouco mais favorável do que estava no começo do ano, até por conta dessas questões que foram, não vou dizer se resolvendo, mas eu acho que assimilando foi uma palavra muito boa, porque daí a gente aprendeu, cara, a gente tem que lidar com isso, não dá para esperar passar, né? Tem que fazer com que as coisas continuem girando. É que só de a gente ter a previsibilidade de janela de embarque e tudo mais, já fica mais fácil, porque a parte mais crítica na importação é o pré-embarque. Sim. E para exportação também tava pegando muito isso, né? A gente não sabia quando é que ia ter navio, se ia ter espaço para aquele navio e tal. No aéreo também, né? Esse ano melhorou muito não é confiabilidade, mas... Disponibilidade? Não, acho que a previsibilidade. É previsibilidade, né? Das operações marítimas, vamos falar no marítimo, né? Então, em comparação ao ano passado, por exemplo. Então, você conseguiu se planejar um pouco melhor também, né? Isso afetou positivamente para nós. Menos pros russos, né? Que tiveram as... De repente, não teve mais navio lá. Coitado, não fizeram nada, né? Nada a ver, né? Cara, e falando da inflação na Europa, eu tava até meio indignado com uma amiga minha que mora na Alemanha, né? E aí ela, assim, a situação aqui tá um caos, cara. A nossa inflação já chegou em 4%. E eu pensando, nossos 10% aqui. Tá difícil aí. É só, tá valorizando o teu dinheiro? Sério? É que é uma situação para eles que tanto Europa quanto Estados Unidos, uma coisa nova nesse contexto contemporâneo, né? Exatamente. Eles sempre tiveram e foram conhecidos por terem uma economia estável, manter o poder de compra para a população num patamar elevado, já comparando com o resto do mundo, assim, se a gente for ver uma média. Então, tudo isso juros altos e inflação alto, né, para eles, no padrão deles, é algo que eles não lidaram nos últimos anos, né? Então, acho que é um peso, tipo, alguma coisa assim, não tá tudo certo como a gente achava que tava aqui. Então a gente não tá tão garantido assim. Qual foi a última vez, Anel? Tu consegue me dizer? Eu ia dizer isso, porque esses indicadores de inflação, eles foram, durante todo o ano de 2022, eles foram sendo noticiados como as inflações mais altas dos últimos 30 anos. 30 anos é um corte bem pontual, porque houve alguns ajustes nas economias dos Estados Unidos e da Europa na virada dos anos 80 para os anos 90, e houve uma pressãozinha inflacionária naquele período. Não foi duradoura, né? Foi bem pontual também, a gente viu isso, mas foi uma espécie de ajuste quando a gente teve aquela explosão do processo de globalização mais efetivo, depois né? da queda do Muro de Berlim, né? Isso, exatamente. Então teve a queda do Muro de Berlim, teve o fim da Guerra Fria, a dissolução da União Soviética. Esses elementos, eles geraram algumas incertezas naquele período. E ali houve uma pressão inflacionária. Mas assim, de forma consistente, aí nós estaríamos voltando para o cenário Segunda Guerra Mundial. Né? Se a gente tivesse... Exato, no pós-guerra. Porque é no pós-guerra que a Europa ainda está tentando se estabelecer, recebendo muitos empréstimos dos Estados Unidos via Plano Marshall. E não adianta jorrar dinheiro na economia europeia se não tiver como canalizar esse recurso para uma política industrial consistente. Esse era o debate deles lá naquela época, né? Ou a gente coloca esse recurso que está entrando em algum tipo de política industrial que realmente consiga absorver esse recurso e gerar um crescimento econômico de maneira sustentável, ou esse dinheiro vai chegar aqui, vai inundar um consumo de imediato, efêmero, que vai gerar nova pressão inflacionária e vai deixar a Europa ainda cambaleando. Então esse era o debate lá. E aí, depois desses 40 anos após a Segunda Guerra Mundial,
Houve algumas incertezas nos anos 90, algumas pressões por reajustes de taxas de juros ainda, como resultado das políticas de Ronald Reagan e Margaret Thatcher nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas foram indicadores que a partir de 92 ficaram absolutamente controlados. Então há 30 anos não se via uma situação como essa. Né? Margaret Thatcher, eu tô ligado, eu vi The Crown. Eu ia falar bonito quando ele fala, né? E É bom ter alguém. eu queria até. Bom ter especialista, né? Eu vou só fazer Margaret pergunta. Thatcher, eu vi The Crown. É tipo especialista em Grey's Anatomy, né? Isso, exatamente. Mas Tantas temporadas, né? é, tu Especialista falou em que economia britânica. tu falou que tinha o assunto daquela época era esse, né? E qual que é agora? Se a gente Pois puder é. trazer essa discussão para Agora- agora. Agora é um problema grande, porque eu diria que o principal desafio que as potências em geral têm, em especial a Europa, é a aposta que eles têm feito numa política de transição energética. Eu diria que esse é o ponto central para a Europa poder recuperar a sua economia e manter o protagonismo nas relações internacionais. Então, a discussão da transição energética para a Europa ela é fundamental. Se a Europa não conseguir emplacar uma nova base material para a sociedade e não conseguir emplacar uma ideia de tecnologias que são empresas europeias que detêm em grande medida, né? Porque essa transição está diretamente associada à detenção das tecnologias. Então, num quadro mais geral, o que eu identifico? Nós temos os Estados Unidos ainda como uma economia muito forte e pujante no mundo, a China com toda a força crescendo, e a Europa está numa espécie de... está espremida Tá no no meio meio desses daquilo dois tudo, né? gigantes. Exatamente. Então ela precisa achar uma saída. A solução que me parece ser a aposta da Europa é, de novo, uma política industrial, mas por meio da transição energética, né? Apostando nas energias verdes, apostando numa outra economia, porque são empresas europeias que majoritariamente detêm essas tecnologias. Então, vocês imaginem se sai uma aprovação internacional de um novo regime energético e que diminua sensivelmente a demanda por combustíveis fósseis, por exemplo, né? E faça essa transição para uma economia de baixo carbono, de carros elétricos, enfim. A Europa consegue sobreviver nesse cenário. Estados Unidos e China também, mas a Europa reacende e exporta esse modelo e diz, vocês na América Latina agora vão ter que se adaptar aos motores elétricos. Toma aqui a tecnologia. Aí a Europa consegue nos manter, né, nesse cabresto, digamos assim, nesse controle de apontar quais rumos nós devemos seguir, e ela permanece com protagonismo. Mas é uma parada difícil de resolver, viu? E foi curioso porque começou a guerra, perderam um dos principais fornecedores de gás e petróleo, eles voltaram a queimar carvão, né? Exatamente, e aí entra Pra a sustentar contradição. carro elétrico, tipo, Exato. Entra Não a faz contradição. a contradição, né? Nós disso. vimos muitos casos também na Califórnia. Podiam fazer um carro a carvão, né? Mais né? fácil, né? Queima num lugar só. Queima né? logo ali, pô. Mas era esse meu ponto. Na Califórnia, começou a acontecer por algumas empresas fazendo estudos de desenvolver adaptações aos motores elétricos para que eles possam ter alguma fonte de energia a combustão. E isso foi aplicado de modo experimental, alguns protótipos na Califórnia e na Europa, para tentar ver alguma alternativa pontual para resolver aquele caso da falta de gás. E hoje, a Europa avalia como um erro estratégico grave ter hipotecado tanto da sua matriz energética para um país como a Rússia, que se demonstrou para a política europeia não confiável. Eu achava que era só o Né? Brasil que concentrava demais a dependência de parceiros comerciais, mas não, a Europa também fazia isso, né? Nesse caso, para energia, que é uma área estratégica demais, né? A Europa tem um comércio intra-europeu dentro da União Europeia muito grande, né? Aham. Se a gente for pegar os quadros de exportações e importações, 2/3 das exportações e importações dos principais países europeus são concentrados entre eles. Né? É Da um modelo França, de um bloco Alemanha. bem desenvolvido Exato. pro mundo, né? Bem sólido, né? Exatamente. Eu queria puxar uma notícia que eu tinha relembrado do... Cadê aqui, ó? Aquela da multa do lacre da MSC que teve no início do ano, né? Nossa, todo mundo ficou muito puto da cara com isso, né? Que serrasse, eu acho que o lacre no draft do Belly, era isso? E na verdade isso vem em decorrência até daquela... Por isso que depois eu lembrei daquela outra matéria que eu mandei, Aham. do chamada sensacionalista de que a MSC encerrou as operações do Brasil, né? Aham. Tava todo mundo... Por conta de tráfico. Meu, tava todo mundo dando pulo, tipo, como assim? Você não vai mais operar? Não, encerrou suas operações, né, do transporte No transporte rodoviário. E isso vem em decorrência
dessa situação, né? Porque eles foram pegos justamente numa parte num enorme esquema, né, de tráfico. E aonde que se origina isso? Geralmente você rompe um lacre, né? Enfim, existe a troca do lacre em algum momento, porque se eu saio da minha fábrica lacrado, né, e depois essa carga é violada, existe um rompimento de lacre. E aí essa ação que eles tomaram, ela vem em decorrência disso, né? Então se você pediu uma correção de lacre, porque eles aplicaram como correção de lacre, né? Nós vamos, então, te multar em $1.000, né? Só que eu vejo isso como uma resposta a essa situação que aconteceu, sabe? Porque, cara, $1.000. Cara, e pior que assim, se genuinamente errar, é 5 mil, mais de 5 mil reais. Exatamente. Lacrou, né? Literalmente. Eu Obrigado, falo, nem a Maria Mercante hoje cobra mais a multa de R$5.000 pra erro de digitação, entendeu? Então, tem erros que acontecem, né, de fato. Uhum. Agora, eu entendo se fosse num pedido de solicitação de troca de lacre, talvez porque quando você vai pedir uma troca de lacre, o armador pede pra você justificar, né? Geralmente pede, deveria pedir. Então, se você às vezes não tem uma justificativa plausível, ou dependendo do contexto, né? Mas isso é Agora, depois do emitido original, então? Ou é durante... Durante, porque, por exemplo, às vezes teve inspeção, às vezes até num caso, né, de, a Receita veio, vai abrir, vai inspecionar, e eu preciso de um lacre novo, né? O que aconteceu com a gente, o cara foi lá, fechou o container e conseguiu bater o lacre no buraco errado, não no que fecha a porta. Uhum. E aí o container foi embora com a porta aberta, brother. Que presepado. É tipo Aí- colocar o cadeado da bicicleta no banco, assim, que é só puxar por cima. Aí lá vamos nós, ô armador, você pode dar um lacre novo pra nós? Mas por quê? Então, Só manda foto. segue anexo aí, Segue né? anexo. A gente bateu o lacre no lugar errado. Só que isso pra alguém que vai agir de má fé, pode ser feito justamente pra violar uma mercadoria, né? Então, achei muito alto o valor. No entanto, vejo de onde veio, sabe? Essa atenção em cima disso, né? E aí, coincidentemente, os erros diminuíram absurdamente. Você vê só, Olha só, ninguém diria, lá na né? empresa errou o É. lacre da MSC. $1.000. Quem diria que $1.000 faria uma diferença? Pô, tá né? mais barato errar NCM na importação do que errar o lacre, cara. Agora, R$500, cara, é o mínimo muito ali. boa, muito boa. Foi, a decisão. aquele foi pesado. E foi muito legal, porque foi, tipo, notícia internacional, porque foi Aham. aplicado só pro Brasil. Um cenário muito específico. É, um cenário muito específico. E aí, ele foi aplicado como taxa no Brasil, entendeu? Penalidade no Brasil. Posso estar falando uma grande besteira, mas do que eu me lembro foi aplicado no Brasil. Pessoal que tá ouvindo a gente, ó, lembra, a gente não é jornalista, a gente não tá decorando todas as notícias, a gente dá umas presepadas aqui, releva, tá? Só fake news. Que É, A a gente, gente só vai trazer inclusive- fake news aqui. Inclusive, se vocês tiverem tido recentemente um caso da MSC que tenha tido, né, esses $1.000 de custo de correção, podem se manifestar, que a gente estava fazendo essa pesquisa antes para saber se ainda tá vigente. A gente não viu o MSC revogando isso. Inclusive, a MSC podia pegar parte desse valor e apoiar o podcast. Só mandar aqui, ó. Tá ali. Aqui, ó, cara. E tirando Muito a mais barato MSC, que uma correção de lacre. não teve outro armador que fez algo parecido, Não, né? por isso que eu acredito que veio em decorrência É disso, muito né? Foi pontual muito pelo linkado caso mesmo, né? pelo contexto. A gente não teve nenhum outro armador nesse nível, né? Você Interessante. também não usa lacre nenhum, né? Pronto. Aí não tem- Isso, como é que tu manda. vai multar alguém que não usa lacre? Aí chama a Tô Receita zoando, Federal. gente. Tô zoando. Alô, EA! Mas teve uma notícia boa um pouco depois, que foi a exclusão do THC do valor aduaneiro, né? Ah, é verdade. Isso já era uma solicitação bem Antiga. Desde antiga sempre, dos né, que- importadores, né? Desde a definição do GATT sobre o valor aduaneiro já se falava que não podia entrar no THC, né? Mas mesmo assim, ainda o texto ficou confuso e eu lembro de ter rolado, até o Milton Gatto teve que Abraço, Milton. explicar. Grande. Fez lá uma forma que ficou bem fácil de entender, mas muita gente não estava entendendo como proceder, se tirava, se não. Porque aqui a gente tem que... É que Fazer entrou em na vigor certeza. e aí chegou as DI pra registrar. E agora? ninguém acreditava no milagre. É desse, bom demais né? pra ser verdade. Tipo, é isso aí. Mas aí começaram a também confundir com outras taxas do BL. Eu acho que isso que começou a ficar confuso. Porque, será que o THC é daqui ou de lá também, da origem também? Aí eles aí- adicionaram uma nova nomenclatura agora, né? No mercante. Isso. E aí tiveram, o que a gente vai botar? Porque daí tira o THC, tirou os dois, né? A pessoa
pessoa tirava os dois da base. Então eu não queria mais colocar as taxas CE, ficavam erradas. E aí, obviamente, podia ter multa, podia ter fiscalização, enfim. Então teve que ficar claro que realmente era só o THC do destino. Como a Bárbara falou, mudaram a nomenclatura do THC na origem justamente para não gerar essa confusão. Mas é uma coisa positiva, né? E ainda dava para recuperar, né? Dos 5 anos anteriores, você ainda consegue recuperar o que foi utilizado legal. Na base. Então ele não conseguia fazer essa recuperação. Então, assim, tipo assim, pra quem, digamos, importa valor agregado alto, o THC é mixaria. É mixaria. Agora, assim, se tu é um importador de commodity, que aí, tipo, vem lá 20 contêineres, tipo, a galera do fertilizante, nossa, pesa muito, faz muita diferença no recolhimento dos impostos e na armazenagem, né? Que eles no número todo, né, de contêineres, isso pode trazer aí pelo menos um dinheiro de volta que você nem estava esperando. É verdade. Bem positivo. Uma grana boa. Dá pra apoiar o podcast. Mercenário, né? Agora vai encher o saco, você não pode mais. Se descobriu essa informação aqui e vai entrar com uma ação para recuperar o THC, tem que fazer pelo menos você tem a obrigação social de trazer parte dessa grana pra cá. Ou pelo menos pagar um churrasco aqui pra gente, né? Eu acho que você já... Né? Olha, me vendo por menos, hein? Um dogão. Pô, pode ser. Pô, o sushizinho, né, João? Tava falando do sushi antes. Manda um centro de salgadinho aqui e dá show de bola. Fazendo um hiato aqui, sabe como é que o Nicolas me convenceu do projeto do podcast, né? Ele me chamou pra conversar, ele me pagou uma Heineken e um calzone, cara. Caraca. E eu falei, vamos. E assim nasceu o podcast. Esse é o profissional de comércio exterior. Cara, eu me vendo muito barato, cara. Isso aí. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Puxa aí uma notícia. Vamos voltar aí pro RI um pouco. Bom, nas RIs eu acho que vale mencionar, do ponto de vista, eu estava falando ali da guerra entre Rússia e Ucrânia, nós tivemos alguns impactos, e eu vou trazer uma experiência que eu achei um caso interessante para a gente tratar aqui, né? De impactos que foram acontecendo como reações em cadeia do cenário da guerra. Na guerra, nós tivemos o efeito prático, né, das sanções que foram colocadas contra a Rússia. E eu percebi principalmente, né, no primeiro semestre, as sanções econômicas, elas foram a tônica da reação europeia ao cenário da guerra. E a Rússia teve um abalo imediato nas suas operações econômicas, a ponto de ter uma grande desvalorização monetária. A Rússia eram aproximadamente 93 rublos na moeda russa por dólar, e no auge das sanções, esse patamar chegou a 140, quase 150 rublos por dólar. Então teve uma desvalorização muito alta, de mais de 40% da moeda, e ao mesmo tempo a Rússia começou a achar as suas formas de driblar as sanções, né? Em grande medida houve um respaldo da China para viabilizar essa desconexão que a Rússia sofreu do sistema SWIFT, da possibilidade de participar do sistema financeiro internacional. A China apresentou uma alternativa. E a Índia também apareceu como uma grande compradora do petróleo russo, né? Inclusive revendendo para os Estados Unidos escondido, né? E isso às vezes falando, como assim? Né? Como se não soubesse. Né? Alguns meses depois, sério? Tu tá revendendo o petróleo russo pra gente? Que surpresa, não? E acho que esse processo, né, ele foi interessante porque o segundo semestre, ele foi demonstrando uma coisa que talvez nem todos os analistas esperavam, que é uma espécie de neutralização, uma espécie de esterilidade dessas medidas econômicas que a União Europeia adotou no consórcio de países, né? São 9 países no conjunto, entra a Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Esse consórcio de países que aplicou as sanções, eles viram que a Rússia conseguiu alternativas e conseguiu se virar muito bem, a ponto da moeda russa ter se valorizado ainda mais. E agora, os últimos dados que eu vi semana passada, ela estava em torno de 60, 65 rublos por dólar. Então ela está mais forte do que antes da guerra. Então a Rússia conseguiu neutralizar muitas dessas medidas econômicas. E a União Europeia foi para um plano B. O plano B foi o seguinte: diminuímos as sanções econômicas e apertamos o apoio militar, né? O segundo semestre ele foi muito mais destinado ao envio de armas, de recursos para compra de armamentos.
perdão de dívida que tinham feito já no primeiro, mas fizeram, na verdade, suspenderam o pagamento de dívidas da Ucrânia no primeiro semestre e perdoaram parte das dívidas ucranianas com a Europa no segundo, para tentar dar esse suporte para que a Ucrânia reagisse. Então, esse cenário, acho que do ponto de vista das relações internacionais, ele é impactante porque ele mostra um certo equilíbrio de forças entre o Oriente e o Ocidente, né? Aquela força gigantesca em que quando Estados Unidos e Europa se juntavam por 50, quase 60 anos, a gente viu que não tinha como bater, né? Não tinha nenhuma possibilidade de sair. Isso está redesenhando uma espécie de mapa político geoglobal. Ao mesmo tempo, a Rússia não esperava estar demorando tanto, né? Nessa Sim. guerra, né? Sem dúvida. A Rússia se surpreendeu com o tamanho da resistência. Me chamou muito a atenção que durante a pandemia, a Europa não conseguiu ter uma ação coordenada sobre a pandemia. A União Europeia não atuou enquanto União Europeia, no controle das fronteiras, sanitário, na política de fornecimento de EPIs, etc. Foi cada um por si. Tanto é que nós vimos os horrores da Itália, né? Enquanto a Alemanha saiu um pouco melhor, com muitos problemas, mas um pouco melhor. A França também aos tropeços, aos solavancos. A Itália é o Brasil na Europa, né? De loucura. Se demonstrou mais ou menos isso, né? E o pior nesse caso é o Brasil vendo, né, o tamanho do monstro vindo da China, crescendo na Europa e... Nós comendo pipoca, e né? não se previnir em nada, né? Exatamente. De espectadores. Mas assim, isso me chamou a atenção porque mostrou um grande grau de descoordenação da política europeia durante a pandemia. E de alguma medida, ou de alguma forma ou outra, mesmo que contraditoriamente, a guerra serviu para reunificar de alguma forma a política europeia. Mesmo que fosse pontualmente em favor da Ucrânia, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele insistiu muito na ideia de que um ataque à Ucrânia era um ataque à Europa. Hoje somos nós, amanhã podem ser vocês. E defendam-se, previnam-se. Eu preciso de mais apoio, preciso de mais ajuda. E a Europa percebeu que ela precisava atuar de uma maneira mais coordenada de novo. Isso reunificou, do ponto de vista político, alguns elementos europeus, né? E do ponto de vista da energia, por exemplo, foi muito interessante perceber que a Europa busca uma nova alternativa, uma nova solução energética, e ela, de alguma maneira, aprendeu historicamente que as alianças com a Rússia elas devem ser táticas e não estratégicas. Porque, historicamente, né, desde os tempos do século XIX, Guerra da Crimeia, todos os processos, e se voltássemos mais ainda, séculos XIII, XIV, XV, as aproximações da Europa com a Rússia foram sempre aproximações que, quando ficaram estruturais demais, elas cobraram um preço em seguida. Tiveram algum tipo de consequência. E a expectativa era que a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, trouxesse definitivamente a Rússia para dentro do mapa europeu. E é uma loucura pensar que a gente está em 2022, pensando aqui, estávamos falando aqui da Copa do Mundo, em off, né? Um pouquinho antes, e perceber que há 4 anos a Copa era lá, né? O mundo inteiro... Isso é Muito muito louco, louco, O né? né? mundo inteiro estava se encontrando lá na Rússia, sem problema nenhum, né? E olha só o quanto isso mudou em 4 anos. Né? É muito louco a gente pensar que a gente tá em 2022 e nós estamos em guerra, né? Também. Pra mim, isso é muito Isso fora, assim. só um paralelo. Primeiro, da questão da guerra, até porque a gente, quando aprende nos livros de história, a gente não vê o quanto tempo levam as coisas. Não são tão rápidas quanto parecem, né? Sim. E a gente vivendo em algo contemporâneo, assim, parece que é tudo, né? Até de fato ter um conflito, que agora, nesse momento, esfriaram um pouco lá os conflitos que eles tinham nas fronteiras. Parece que, né, tá em guerra, mas tá meio tranquilo, né? Então, as coisas demoram para acontecer mesmo. Tivemos o ano inteiro aí de guerra, tivemos vários conflitos, várias cidades foram devastadas lá na Ucrânia e muita gente morreu, mas mesmo assim ainda é algo pequeno, né? Se a gente for comparando com o que a gente já teve em outras guerras. E eu tal. queria fazer um comentário, me corrija se eu estiver errado na informação, mas que eu lembro que o Zelensky, ele era humorista na Ucrânia. Ele fez um filme fazendo contas que ele era presidente. E aí parece que fizeram uma pesquisa e parecia que o nível de aprovação dele era altíssimo. muito alto. Ele se candidatou e ganhou. E foi considerado o homem do ano, né? Pela Times. Sim. E também
E fez aquela foto ridícula pra Vogue. E ninguém esperava que ele se mantivesse tanto assim, dessa forma, né? De aguentar, vamos dizer assim, Resistindo, né? essa pressão Cara, aí, é né? o Putin, né, cara? O cara É. que cavalga urso, né? Foi verdade. E até um. Eu gostava desses memes do Putin, né? Cara? Pô, eu gostava muito desses memes que tinha dele, cara. Mas aí também apoiar um cara desse não tem nem. Mas é isso, pra quem tá nos acompanhando, né, seria... Eu não... Acho que eu não quero nem fazer a comparação, eu vou fazer pra todo mundo acompanhar, mas seria mais ou menos o equivalente a termos Danilo Gentili na presidência da República aqui. É, que ele fazia Porque piada, é um comediante com sátiras políticas e que, né, Ou aquele outro lá, ensaia- aquele outro lá que fez o filme que ele virou presidente mesmo. Como é que é o nome? Ah, esqueci o nome. Não. É o... O Inesquecível. O Inesquecível. Leandro Hassum, não? Isso, né? isso é, tipo, é o Leandro Hassum. É mais ou menos isso. Que ele fez um filme, né? Tipo, aí ele virou presidente. Isso aí. E aí... Quem que ataca a gente? Sei lá, cara. Sei lá. O resto da América Latina, sei lá. Isso é loucura. É só entrar. É só chegar aqui. E algo até curioso, né? Se a gente for ver a própria. Falando um pouco ainda só da economia, eu vi alguns vídeos de pessoas que estão lá, e principalmente depois das empresas dos Estados Unidos terem saído, né, de lá, e McDonald's e outras grandes empresas. Na verdade, pelo vídeo que é mostrado, só saiu a marca. As empresas ainda estão vendendo para lá, estão vendendo ainda tipo o hambúrguer, o pão, o refrigerante e tal, só não tem mais a logo do McDonald's, não tem mais a como identidade sempre. visual. A loja ainda continua a mesma, as empresas estão faturando, as outras estão, enfim, só saiu a marca para que eles não tivessem nada associado talvez a uma cena de guerra, né, que não aparecesse numa foto de guerra lá um McDonald's. Mas no fim das contas o comércio tá igual, da mesma forma que você falou do petróleo. É, tipo a Coca-Cola fornecendo Fanta pro regime nazista. A Fanta nasceu de lá. Então, na verdade, acaba parecendo que fica tudo igual, só que um pouco diferente, não sei. É que o que você falou é da foto, né? A gente pega muitos recortes. Então, Isso. e infelizmente o jogo é esse, né? Não é tem um jogo mocinho, não de como tem- é que a gente vai aparecer na foto, né? Qual é a jogada que a gente vai fazer pra foto? Então, Você imagina essas marcas, né? Daqui nos livros de história, em coisas de notícia, tem lá alguém, né, bombardeado e o logo lá do Exato, McDonald's. Eu acho que essa é a maior preocupação do que, recorte de da fato, fazer uma retaliação à Rússia. né? E foi curioso isso na Rússia, porque a Rússia, diante das sanções que tiraram a Rússia do sistema SWIFT, eles aprovaram na legislação do país que eles não iam mais respeitar os registros oficiais das marcas dentro da Rússia. Então, todas elas puderam ser, de alguma forma, pirateadas. Então, eles pegaram o mesmo M do McDonald's e viraram de lado. A empresa é um Ezinho, assim, agora, e aparece... A fonte é a mesma, mais ou menos isso. Então, assim, a fonte é a mesma, o desenho gráfico é rigorosamente igual, mas é outro nome, outra marca. E a empresa em si não pode processá-los agora, porque, loucura. como retaliação, eles disseram, não, nós não reconhecemos esse regime de marcas internacionais que vocês impuseram. Né? Essas leis são suspensas na Rússia hoje. tá, Daniel, Olha e agora, desculpa se eu vou fazer o papel de perguntador, mas agora eu Por fico favor. curiosa. É um absurdo. É, Jonas. um A gente tem que conversar. Vou me retirar. Como é que você, né, enxerga, por exemplo, 2023 em relação a esse cenário Ucrânia e Rússia? Eu acho que é o seguinte, né? A gente ficou muito na expectativa de que fosse um conflito que se resolvesse rápido, mas aí as relações internacionais e o estudo da teoria, principalmente a ciência da guerra, né? Ou a interpretação da guerra de maneira científica, pode parecer um pouco insensível, mas a gente, por dever de ofício, é obrigado a fazer um pouco isso, né? Se eu vou observar qualquer cenário de guerra, ele leva pelo menos duas implicações, e eu diria que a Rússia tem pelo menos 3 objetivos estratégicos com a guerra, né? E é o primeiro elemento que a gente tem que olhar quando um país declara guerra a outro. O que se quer com a guerra? Porque, assim, não que seja fácil, mas declarar a guerra é uma coisa, e sair da guerra é outra muito mais difícil. Tu escolhe quando né? começa, mas não escolhe quando acaba, né? Exatamente. Então, digamos que hoje houvesse uma comoção mundial e o Putin declarasse um cessar-fogo. Não, gente, eu passei do ponto, né? Eu tô atendendo a toda essa comoção mundial e vou recuar. No outro dia, a Ucrânia tá na OTAN, a Ucrânia pode entrar na União Europeia e ele tem mísseis todos apontados na fronteira contra o território dele, sendo que a avaliação dele interna vai ser de um presidente que cometeu uma aventura militar, sai derrotado, sai enfraquecido e com uma pressão popular interna gigantesca.
Não dá para o Putin fazer isso. Um sujeito que está 20 anos no poder não vai cometer um erro básico desse. Então, no limite, ele tem que ter algumas conquistas para apresentar, Não se tem for pra ele voltar, terminar. né? Nessa altura. Não tem pra ele voltar. No estágio atual, sem condições. Então, de objetivo estratégico, o que a gente poderia pensar? Uma guerra, ela é destinada, no mínimo, a conquistar a capital do outro país, né? No mínimo, se a gente for puxar Afeganistão, Iraque, essas guerras mais recentes que a gente acompanhou de longe, os elementos mais simbólicos eram, por exemplo, a derrubada da estátua de Saddam Hussein numa praça em Bagdá. Nossa, Bagdá. fugiu aqui a capital. Rápido. Em Bagdá. E se formos pensar a retomada do Talibã no Afeganistão, a gente viu algumas notícias no ano passado dizendo assim, o Talibã está controlando 30% do território. Aí no outro dia o Talibã está controlando 50% do território. Eles chegaram a controlar 75% do território, mas não estavam em Cabul ainda. Ou seja, o Talibã ainda não reconquistou o Afeganistão. Chegaram em Cabul, os Estados Unidos fugiram, deixando um monte de coisa para trás, apavorados, correndo para chegar no aeroporto. Aí o país está retomado. A capital é estratégica demais. Então, a Rússia está longe de Kiev. Fez bombardeios pontuais, alguns em retaliação, destrói a rede elétrica, tem todos os ataques que fazem parte, infelizmente, do processo de guerra, mas não está nem perto de tomar Kiev. Então, enquanto não tomar Kiev, muito provavelmente continua. E a Ucrânia não tá nem perto de expulsar a Rússia de vez, né? Também não, também é não, foda, porque né? aí tem o segundo objetivo estratégico que eu diria que é a tomada do território. Esse a Rússia conseguiu em alguma medida para conseguir ligar a Crimeia por terra ao restante do território russo, porque antes era uma chegada por península e era uma espécie de um cluster no território ucraniano, né? É um enclave. E agora tem uma ligação por terra. Isso é importante para a Rússia, porque já que a gente está falando de Comex, né? A Rússia com a Crimeia e conseguindo controlar também Mariupol, que foi o outro território conquistado na guerra, ela consegue ter 2 portos de águas quentes para operar o ano inteiro, que não congelam. É o Mar Negro ali, né? É isso? Isso, Mar Negro, né? no território do Mar Negro. Então, e isso para a Rússia é estratégico demais. Se ela se desse ao luxo. Que dá ali no canal de Suez, né? Que daria no canal de Suez, Gatilho, hein? exatamente. Logisticamente. Gatilho. E o terceiro, bem rapidamente aqui, um terceiro objetivo estratégico seria destituir o Zelensky. Porque se sai com ele se mantendo no poder, a força que ele tem, se o elemento de resistência já comove muita gente hoje, imagina se ele consegue ter uma vitória, né? De dizer, bom, o Putin veio aqui, não aguentou o tranco e foi embora. Nossa, isso Acaba aí carne. dá... Então, assim, enquanto essas 3 questões, a meu juízo, não forem minimamente resolvidas em favor da Rússia, ela não tende a recuar. Não quer dizer que ela só vai sair se conseguir tudo isso. Mas, assim, eu leio que são 3 pontos que, se eles não forem muito bem negociados para uma saída honrosa, se for o caso, a Rússia segue com conflito. E aquela fofoca que o Putin tá doente? Não sei se vai para além de fofoca. Não saberia Nunca foi dizer. demonstrado, né? Tipo assim, publicamente a gente vai falar, tem algo errado com ele. E conhecendo o regime político da Rússia, a gente só saberia se ele realmente morresse e talvez a própria notícia da morte ainda demoraria alguns dias a ser confirmada oficialmente. O Kremlin é extremamente fechado nisso, né? E a gente também tá falando bastante disso, acho que foi a questão de relações assim, que mais pegou durante o ano, né? Aham. Não só porque a Rússia tem uma importância, mas pro Brasil também, né? A gente tem uma relação econômica e comercial positiva, tanto que fazemos parte dos BRICS, né? Que a Rússia aí dos principais países em desenvolvimento, que seriam países potenciais e que poderiam se desenvolver muito, e o Brasil tá ali no meio. Que climão da porra, né? E agora a gente faz Caramba. parte, Santa teoricamente, desse Catarina, grupo, né? Exportando a carne de Carne suína, né? muita Muito exportação, então... E a gente importando fertilizante, que chegou a faltar, né? E Isso também, o fertilizante é algo, principalmente por causa do nosso agro, é extremamente importante, é totalmente dependente, né? Sim. Mas toda a relação que a gente tem econômica com a Rússia tá por água abaixo por conta disso, né? Teoricamente, teria um grupo potencial, os BRICS, é algo que sempre tá na mídia, né? Atraindo investimentos, atraindo empresas, e agora fica
bem mais fraco sem a Rússia A fazendo diplomacia parte disso. brasileira ficou numa encruzilhada, né, nessa situação. Porque né, tem uma relação histórica com os BRICS e a própria Rússia, e uma pressão enorme do Ocidente do outro lado para condenar a guerra. E aí nós fomos a 2 votações na ONU, né, sobre a guerra. Teve uma primeira Assembleia Geral da ONU em que o Brasil se absteve de votar contra a Rússia, condenando o ataque e tudo mais. Isso não pegou muito bem entre os aliados tradicionais do Brasil, né? E depois teve uma votação no Conselho de Segurança que aí pautou a aprovação. O Brasil voltou esse ano pro Conselho de Segurança, né? Voltou esse ano como membro rotativo, né? Volta e meia, o Brasil aparece como membro rotativo. São 5 permanentes e 10 rotativos. Então o Brasil voltou, e aí na votação nós manifestamos, aí sim condenamos o ataque da Rússia à Ucrânia. Mas desde esse ponto de vista, diplomaticamente foi realmente muito difícil lidar com isso. E o próximo governo também vai enfrentar esse problema. Pior que do BRICS, assim, ainda tem a China, que é aliada da Rússia, que tá consumindo. A Índia, que a gente mencionou agora, só realmente a África do Sul, não sei o quão envolvida tá com a Rússia nesse momento. Eu tô por fora. Mas eu não vi nada de notícias assim, pra chamar o bloco tá dividido. O bloco tá dividido, né? A China fazendo parte disso aí e dando apoio para a Rússia. Inclusive tem muita suspeita de que as divisas que correm é bem mais fácil ir vindo pela China, justamente por estar fora, independente do SWIFT, né? Acaba facilitando um pouco eles receberem dinheiro, né? Teoricamente foi uma sanção, foi um tiro na água. Dando uma mudada de assunto, esse ano a gente teve a Receita Federal entrando em operação padrão, né, que é o famoso volvete aviso, né, nas importações e exportações, e eu acho que não faz 3 semanas que eles voltaram, né, voltaram a trabalhar, a operar normalmente, né, que a gente tava aqui assim, não é greve, mas também não adianta apressar a gente. Né, tipo, não, o cara e se tu apressar, cara, eu entro em vai pro final da fila. Volvete aviso, é o famoso volvete aviso demorado, que a gente acaba até se acostumando, né. Eu percebi bastante uma mudança, não só por conta da operação padrão, mas até por conta do home office de fiscais. Então isso também é algo que acabou impactando por dificultar o acesso aos fiscais. Pelo menos aqui na nossa região era mais facilitado, onde você conseguia conversar com o fiscal e ir lá e explicar sua demanda, e não somente pelo sistema, né, como a gente está enfrentando agora, mas isso não só da Receita Federal, de outros órgãos, né? O mapa também é assim. É o mapa logo em seguida, né? Também. Então, assim, os fiscais que definem ali trabalhando remoto, tu não sabe a hora que eles vão estar ali, então ou tu fica lá de plantão 24 horas para ver a entrada e saída, ou tu vai acabar não conseguindo falar. Então, e era um processo que já não era fácil, né? Já não era fácil. Já não era fácil e ele piora. Mas até por questão de compliance, que já era o objetivo deles dar uma distribuída, digamos, nos processos, Descentralizar, né? Descentralizar isso, porque realmente é perigoso. Tipo assim, fica sempre os mesmos auditores cuidando, tipo assim, a turma que tá aqui cuidando dos processos que estão aqui. E aí eles eram obrigados a fazer essa rotatividade pelo Brasil, né? Igual, tipo, é comum acontecer em banco, né? Porque senão tu vai querendo esse relacionamento e aí não é boa. E agora já é distribuído mais pelo Brasil inteiro, né? Pra cuidar. O que também tem seus problemas, às vezes, né? Porque às vezes, por exemplo, eu que trabalhei em estaleiro, cara, às vezes eu explicar uma certa mercadoria para um auditor uma vez, beleza, por mais que eu fizesse uma descrição muito boa, eu tinha que explicar para ele o que era num canal vermelho. E aí se eu importasse aquilo de novo e desse na mão do mesmo auditor, às vezes um colega e o cara do lado explicava, era mais fácil. Aí agora, indo para a mão de um outro, tem esse eu acho que isso cai também na capacitação de quem tá atendendo, né? Porque é uma deficiência muito grande que a gente vê em cima de, não vamos colocar todo mundo no mesmo baldinho, né? Porque até tem gente que vai vir aqui gravar podcast, não é o que eu falo, mas assim, a capacitação, e é verdade, porque assim, não necessariamente aquela pessoa teve uma experiência prévia, né? Sim. Então, só que eu falo, é muito, só que ao mesmo tempo é muito prejudicial, né, pro importador, pro exportador, porque eu falo assim, cara, o nosso processo ele já é suficientemente burocrático. Então, tem algumas coisas que poderiam facilitar ali, e até um dos motivos pelo qual eu particularmente eu falo que eu sou embaixadora do OEA, né? Porque, eu não sei se todo mundo é familiar com o OEA, você é familiar com o OEA?
Operador Econômico Autorizado. na Organização dos Estados Americanos. Sim, o E ao quadrado, né? E é legal porque ele vem pra isso, ele vem justamente pra facilitar, te dar um ponto de contato, né? Uhum. Então você tem um ponto de contato dentro da Receita Federal, a partir do momento que você é certificado. Sim. E você tem muito mais facilidade nos seus processos. Então, assim, a Receita Federal já passou por um processo de auditar a sua empresa, verificar os seus processos, os seus procedimentos, né? E tudo fica muito mais. Fica muito mais suave seguir dessa forma, né? Vem o nosso tão desejado despacho sob águas, né? Que é uma coisa que eu olho lá para os Estados Unidos e falo, meu Deus, que incrível! E sobre nuvens também, né? E sobre nuvens, isso. O aéreo também, né? Porque nos Estados Unidos não tem? Lá tem. Tem, né? Só que aqui demorou pra chegar, né? Então lá, assim, a mercadoria chegou, vambora, papum. É difícil, tanto que é uma coisa, agora linkando até com a parte de demurrage e tudo, às vezes é muito difícil quando você vai negociar com o contrato com o país de origem, que o contrato sai de lá e você tem que falar assim, cara, aqui no Brasil eu preciso de 21 dias de free time. Ai, 30. O cara fala, mas por que tu precisa de 30? Desesperado. Não, porque a minha carga provavelmente vai ficar parada esse tempo, né? Porque tem todo o processo burocrático. Então, pegando na questão da operação padrão, então eu vejo que vem dificultando um processo que já era bem burocrático, que já era difícil, é o que você falou, né? Você cria um relacionamento. Só que eu também acho que a distribuição de processos, aí ela vem como consequência de de práticas não bacanas, né? Que a gente tem. Então, assim, não dá pra reclamar por um lado, porque não dá pra, tipo, criticar a turma da Receita Federal, porque assim, cara, o que eles têm pra protestar, digamos assim, de não terem tido melhores condições de trabalho, tá? Porque não era só questão do salário, eles estavam trabalhando que era um combinado de uns anos atrás que não estava sendo respeitado. E aí, assim, o que eles podem legalmente fazer pra chamar a atenção? Sim. Greve. Porque são funcionários públicos. Né? Eles não podem, sei lá, fazer uma bagunça. Ah, não, então agora é tudo canal verde também. Não quero nem saber. Não vou mais recolher imposto. Não, eles não podem fazer isso. Tudo drawback infinito agora. É só importar, não precisa exportar. Não pode, cara. Então, assim, tem que olhar esse lado também deles, né, cara? E olha só, né, Jonas? A gente tava trocando as notícias ali, eu vi que vocês mandaram. Tinha a operação padrão da Receita, aí ela dura um certo tempo e sai um edital de contratação, né, concurso público para a Receita Federal do Brasil. Eu ia falar ela justamente agora. Essas questões são formas de protesto e a gente pode, né, se aborrecer, o nosso trabalho também é diretamente impactado, mas assim, elas no final das contas, para eles acabam dando algum resultado. Sim. Então, como condenar, né, uma forma de manifestação que atende aos objetivos de uma categoria específica, né? Que é a única forma que eles conseguem o resultado, né? Cara, por lei é o que eles podem fazer, cara. E também sobre isso, sobre a Receita, a gente teve no PEX, né, no Programa de Qualificação para Exportação, que eu participo aqui na Univale, a gente teve uma reunião de comitê consultivo. E tem vários órgãos que fazem parte como órgãos associados ao PEX, e a Receita Federal é um deles, né? E a gente teve uma interlocução muito boa. Claro que ali a gente envolve processos de exportação, e talvez o nosso público majoritariamente, quem nos acompanha aqui, vai trabalhar muito mais com IMPO. Mas eu ouvi uma declaração muito interessante por parte da Receita Federal de institucionalmente tentar se colocar como um órgão que faça mais fóruns, painéis, eventos em geral, para tentar aproximar os operadores do comércio exterior, né, mais para as exportações, ele falava, mas eu imagino que nas importações também exista essa disposição, no mínimo, da Receita em provocar que eles tenham base legal para poder fazer essa interlocução com operadores e tentar dar mais fluidez aos processos, né? Porque, de fato, para um operador também não é do interesse dele ficar segurando a carga, mas é atribuição dele, como fiscalizador, né? Entender que tipo de produto que está entrando no país. E isso, assim, não é peculiaridade do Brasil. Em todo o mundo, a importação é muito mais criteriosa do que a exportação, sim, né? Então a gente vai ter que lidar, mas eu acho que a gente tem tido certos avanços aí, né? Até tive a oportunidade de participar lá em São Paulo um evento da Procomex, que era sobre o Recoff. E aí tinha o pessoal da Receita Federal lá presente. Foi muito bom para entender
Assim, na perspectiva de importador, quais que são as vantagens e tal. Também tinha pessoal de iniciativa privada e tal, falando sobre isso, assim, é muito bom poder ter essa oportunidade de poder falar com as pessoas lá e trocar uma ideia mais próxima, né, cara? Mas, E até, só complementando lá, tem algumas regiões onde já existe onde, né, os órgãos participam de reuniões com quem faz parte, né? aqui acontece também, né? Aqui em Itajaí também Aqui em acontece. Itajaí acontece, lá em Joinville também, então, mas o que eu vejo é que depende muito da pessoa. Uhum. Então é a pessoa que tem que estar afim de se aproximar. Uhum. Não é a porque, instituição em si, né? porque o contato e o convite sempre há. Eu digo isso porque eu faço parte lá da diretoria do núcleo. E sempre há o convite para Tu todos faz os mais órgãos. isso. Vice-presidente. Também faz mal feito. Mal Mais feito, por mais isso um que é negócio vice. pra lista do mal feito. Não, esse é bem feito. Esse também fez. Esse é. Só esse. Não, É que esse ele só precisa mandar uma mensagem no WhatsApp convidando. então, mas é feito para a Secretaria da Fazenda, é feito por o MAPA, é feito para a Anvisa, é feito para a Receita. Mas aí depende do profissional que está recebendo querer fazer isso, porque é algo extra trabalho também, né? Uhum. E se ele não, né, a realidade que eu vejo é, se ele não faz parte da meta dele ali para cumprir, dificilmente ele vai. Né, a gente já teve contato com muitas pessoas próximas, justamente por conta dessa rotatividade, dessa transferência entre regiões, a gente também perde esse acesso a essas pessoas. Então, se a pessoa está afim, ela vai. Né? Então, assim, até para complementar, são 699 vagas no edital que abriram para analista e auditor fiscal. Obviamente que isso não é só para o comércio exterior, né? É bem claro, deixar claro que Tu não a precisa ser Receita... formado em comércio exterior, qualquer ensino superior, né? Não, digo, eles não vão os operar fiscais só não vão só Ah, para o sim. comércio. Né? A É, Receita geral. Federal, ela vê vários impostos Sim. federais e uma partezinha pequena é o comércio exterior. Então, quem tiver afim aí, salários de 11 mil a 21 mil reais. Acho Quem que não já- ganha isso no comércio exterior, né? Depois de 2020, eu acho que não tem. Não tem. Ó, tirando risada nervosa. Eu não tirando quem conheço. mexe com podcast, eu não conheço. Não, Não sei você. Tirando a gente de carga, assim, tirando a menos gente de 5 anos é desorganizado, né, cara? Isso aí Não, é desorganizado. trabalha na sexta ainda. Basta também. querer. Basta. Seja você o seu salário da Receita Federal. Eu ia mencionar também uma lá do início do ano, foi o aceite do Brasil para começar os trâmites para entrar na OCDE. Ah, Foi lá em janeiro isso, sim, né? sim. A entrada na OCDE, eu acho que ela tem que ser balanceada aqui, a comemoração que possa vir a ter, porque, assim, a OCDE é considerada um clube de países ricos, né? Mas vamos Desculpa. e venhamos. Desculpa, né? Eu conheço. Mas vamos e venhamos. Chile, Colômbia e México estão na OCDE e não são exatamente países que a gente poderia colocar nesse patamar de países ricos. São países que têm um nível de desenvolvimento. Mas tem um conceito Mas- numérico para dizer o que é um país rico lá? Ou... São indicadores que aparecem, mas principalmente, para muito além dos indicadores, porque eles não determinam. O que determina, na verdade, são as adequações que você faz a um conjunto de regras. E regras que podem envolver, por exemplo, alguma meta fiscal, alguma disciplina de relação dívida-PIB, estabilidade econômica, meta inflacionária. São vários elementos que Interesse não do fazem grupo parte. também, não né? temos, Interesse não do grupo, né? De trazer eles Então, para a é, próxima. e no politicagem, fim, né? tem uma decisão que é política. Ela não é uma decisão que, bom, deixa eu ver se você cumpriu aqui, você deu check em todos os quesitos e você tá dentro, bem-vindo. Não, o Brasil recebeu um aceite para o seu pedido para começar um trâmite. São mais de 200 regulamentações. O Brasil está próximo de 100, mais ou menos, Eu cumpridas. vi a notícia que vai levar pelo menos 3 anos, né? Isso, estimam-se 3 anos de adequação. E o que eu acho que é mais temerário nesse processo, e eu manifesto aqui preocupação, é o seguinte. Nós estamos numa trajetória em que o Brasil teve, no início dos anos 2000, por conjuntura internacional, um avanço do ponto de vista interno e no cenário internacional também, um certo furor de que nós teríamos um protagonismo muito grande e tudo mais. E teve, de fato, um processo de expansão econômica. ponto, Aquela capa né? da revista do Cristo Redentor decolando, né? Isso, Lembra? exatamente. É verdade. Então, Era Time, eu acho. Era Time. tivemos isso, né? Era The Economist. Economist. Era The Economist. E aí, 2 ou 3 anos depois, era Aquela o revista caminho comunista, inverso, né? Aquela revista comunista. E aí era o Cristo decaindo Que também, era né? mesmo o que aconteceu de errado, né? Isso, Era bem louco. exatamente.
Então, assim, nós tivemos, mas nós não estamos, concretamente, nós não estamos num processo consistente de crescimento econômico sustentável. Ponto. Por que essa premissa é importante? Porque entrar na OCDE implica, por exemplo, renunciar ao SGP, renunciar ao Sistema Geral de Preferências, Putz! Aí não dá. que do ponto de vista tarifário abre mercados extraordinários para o Brasil para entrar na disputa na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, uma tarifa de 10% nos Estados Unidos, o Brasil pode pagar 6,7, 6,6, às vezes porque tem algumas preferências, algumas diminuições. Entrar na OCDE significa não Abrir temos mão mais disso. isso. Olha, Né? eu não sabia disso. Também Então, não. É porque perdemos você em é alguma um país medida. rico, né? Já que você tá no CDE, você é um país rico, Exato. então Não precisa de CGP. desconto. Exato. E, em tese, você teria que aceitar uma pauta de começar a você dar concessões e preferências tarifárias a terceiros que podem ser rivais do Brasil no comércio internacional, inclusive. Percebe? Então, claro que seria... não desprezaria a possibilidade de entrar na OCDE, é um grupo importante. Por outro lado, não podemos falar só das coisas ruins, existem elementos bons, como, por exemplo, o acesso ao crédito internacional se torna mais barato para o Brasil, né? Estar na OCDE significa nós vamos ter um certificado de bons pagadores, em Credibilidade, alguma né? medida. Então, abre portas do ponto de vista financeiro, por exemplo, mas pode fechar portas comerciais. Eu acho que isso, de alguma maneira, eu senti, né, nas últimas administrações que a gente teve, isso atravessou governos e vieses ideológicos distintos, então acho que dá para falar disso com bastante sobriedade aqui. Houve uma espécie de furor no sentido de conseguir a carteirinha, né? Eu quero entrar no clube, mas eu quero deixar como legado da minha administração ter entrado no clube. Mas por quê, né? Mas por quê, né? Sem exatamente racionalizar, bom, o que se ganha e o que se perde. Vamos colocar na balança e vamos entender que momento econômico o Brasil está vivendo, né? Eu acho que isso não está bem dimensionado ainda. Ainda falando das relações internacionais, acho que é importante também a gente dizer que foi nomeado, né? Vai ser nomeado o novo ministro das Relações Exteriores no Brasil, né? O novo chanceler, que é o embaixador Mauro Vieira. E não Já é meu foi? parente. Pai do Jonas Vieira. Faz aniversário no mesmo dia. É. É verdade. 16 de dezembro. Isso, é. Que ele é atual chefe da Embaixada do Brasil na Croácia, então é um embaixador diplomata de carreira, né? E tem alguma coisa sobre ele? É positivo? O que você Olha, acha? o que eu acho que dá pra registrar, né? Tirando a infelicidade dessa notícia ter saído no dia que o Brasil perdeu pra Croácia, eu acho Pois que não é. precisava, Puta né? merda. Dar notícia Da nesse Croácia, dia. Desnecessário. caramba. Deselegante. Que dizer- Aí nos provocou de graça, assim, mas o Mauro Vieira já foi ministro das Relações Exteriores do Brasil, né? Durante o governo Dilma, na virada do primeiro para o segundo mandato. Teve uma atuação muito discreta enquanto ministro, né? Tanto é que poucas pessoas que lembram do nome dele, marcando de fato uma gestão. E eu acho que tende a ser uma gestão intermediária entre o que foram os governos Lula e Dilma. Por que eu entendo dessa maneira? Porque quando a gente teve os dois primeiros mandatos do Lula, o ministro das Relações Exteriores era o Celso Amorim, Sim. e o presidente era o Lula. O Lula tem muito ímpeto de fazer negociações internacionais. Tanto é que antes de assumir ele já estava na COP no Egito, né? Então, assim, ele é um entusiasta de uma agenda internacional ativa, né? E faz o que a gente chama de diplomacia presidencial, né? Ele não manda o funcionário, o ministro das Relações Exteriores, como um burocrata que vai trazer assuntos de fora para resolver aqui. Não, ele assume esse protagonismo numa agenda internacional. Então essa figura a gente passa a ter a partir do ano que vem, teoricamente, tentando reeditar um protagonismo nessa atuação internacional. Por outro lado, o Mauro Vieira em si não é uma figura como o Celso Amorim, que também tem um calejamento nas relações internacionais e tem esse entusiasmo de fazer grandes viagens, grandes negociações. E esse perfil dele é diferente. O Mauro Vieira tem um perfil mais discreto, um pouco mais tecnocrata do que foi o Celso Amorim. Então, tende a ser uma agenda do ponto de vista propositivo do Itamaraty mais modesta, né? Essa é a ideia. E por fora de tudo isso corre um outro aspecto, que é o seguinte: 2023 não é 2003.
ponto. Uhum. Então, assim, se nós Verdade. tínhamos um cenário dos anos 2000 de... basta a gente ver do ponto de vista comercial que a última rodada de liberalização que a gente teve foi Doha 2008, teve um suspiro 2011 e acabou a agenda de liberalização comercial no mundo. Não fizeram mais grandes reuniões, conglomerados de países para discutir assim, bom, vamos diminuir as tarifas, vamos. Onde? Aqui, acolá? Não. O que a gente teve depois de 2011 foi guerra comercial China e Estados Unidos e todo mundo procurando subir tarifa. Né? E na prática, inclusive, leio da seguinte maneira: guerra comercial sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, tem guerra comercial. A questão é que a gente voltou para o estágio primitivo da guerra comercial, que é tarifa. Porque a gente tinha deixado ela um pouquinho mais sofisticada, eram as barreiras não tarifárias que estavam com mais protagonismo, né? É tipo quando a China fala que o nosso frango não passou na inspeção sanitária. Não é a questão sanitária, é política. Exatamente, é proteção do mercado local. Santa Catarina aqui penou, Nossa. mas penou assim mais de uma década tentando exportar suínos para o Japão. Mandava comitiva lá, e aí vinha um grupo de japoneses fazer inspeção, e aí, assim, o rabo do porquinho tava no sentido anti-horário, não dava. Tinha que ser no sentido horário, sabe? Era assim, muitos detalhes que tinham que ser adequados. E até que Santa Catarina conseguiu mandar o primeiro embarque com 2 ou 3 containers e não teve continuidade. Então foi uma luta enorme para abrir o mercado e não durou. Foi pontual, porque naquele momento o Japão precisava, liberou e fechou de novo. Então, eu diria que a gente volta nesse estágio. E Mauro Vieira, nesse sentido, vai pegar esse ambiente internacional muito mais hostil. Né? Muito mais hostil. Então, a gestão dele, a meu juízo, tende a ficar nesse caminho intermediário, porque ele pode até ser puxado por um protagonismo pelo Lula. Mas o cenário que ele vai encontrar e o próprio perfil dele não vai nessa direção. Por outro lado, ele tende a aparecer um pouquinho mais do que apareceu com a Dilma. Porque ali realmente eram 2 cenários mais introspectivos, né? Ele vai ter que ser pragmático, né? Muito pragmático nesse trabalho dele, né? Sim, Mas, muito. Outra notícia mesmo que a gente não podia deixar de escapar, cara. A redução do AFRIN de 25% para 8% na importação. Nossa, esse foi... Meu Deus do céu. Primeiro, Eu acho que foi- primeiro, peraí. Não, A AFRIN não existe. A Cara, não vem com Ah, a então- AFRIN que eu vou embora. Eu vou embora. Você não gosta de falar Afrim? Tu fala Eu o quê? nunca vi ninguém falando da AFRIN. AFRMM. É isso. Agora, Ah, não. agora eu Amiga, entendi. deixa eu Ah, não, tu trabalha o dia Agora- inteiro falando da Ah, eu sempre falei FRMM. assim. Eu já vi também gente, ao invés de IPI, A Fran- falando IP. Ah, não, Vocês daí acham que é não. certo? IP não. Não. Pi? IP eu já vi. Professor falando IP, tá? Louco. Então, assim, Não, daí é é pesado. a FRIN e IP tá certo, então. É o que a gente tava falando da UPS. É da UPS. Da UPS. É. Que é o OPS. Não, mas brincadeiras à parte, foi uma Não, boa tô notícia. ofendido. Foi uma boa notícia. De 5 para 8%. Não, porra. É Chegou bem atrasado, né? Quando tava lá 15 mil a bendita do frete, frete. a gente não paga 25%. Aí quando cai pra metade disso, não, agora a gente reduziu pra Vamos 8%. subir de novo então, Jonas. É que a gente tem. Pior que não dá nem pra reclamar. Não dá. Não tá bom? Imagina. Não fala muito alto. Antes tarde do que mais tarde. Exatamente. Não, mas O essa- que ainda é um absurdo pagar essa taxa. Tem, né? então, Sim. tem... A gente tem- devia ter navios voadores no Brasil, pelo tanto que a gente recolhe desse imposto, cara. É verdade. Sim. É verdade. Ou deveriam apoiar o podcast, né? Também. Olha só. Maria Mercante, apoia o podcast. Apoia o podcast. Tem 17 pontos percentuais aí de tarifa que podem vir pra cá, né? Aí, ó. De 25 para 8, tem É, uma gordura Tem aí. espaço aí. Tem. Apoia o podcast. Apoia o podcast, cara. Show. É uma grana federal, né? Com certeza. Ainda é muita Literalmente, federal. grana. É. Literalmente. Meu Deus do céu. E agora uma pergunta que eu realmente não entendo. Talvez você saiba responder a gente, Daniel. Desculpa, a gente não é capaz de... Não, eu tô dizendo é porque ele... Rua. Gente, vocês me perdoam, vocês são maravilhosos. Não, É que eu bastante. falo assim, ó, existe o grupo de pessoas da prática, que a gente tá Competentes. ali, É, e a tem gente. a galera que estuda e vai lá e fala bonitinho, assim, ó, Tá. cheio do, né? Mas é em relação ao recolhimento, né? Eu não entendo muito bem para onde exatamente é direcionado a taxa do AFRIM, por exemplo. Essa eu sei te responder, tá? Ah. É para a renovação da frota da Marinha Não, Mercante. isso sim, tá, mas agora eu quero saber o que realmente acontece. Não, eu te explico. Eu realmente te explico essa, porque eu trabalhei em estaleiro. Vai pra ele. Eu trabalhei em estaleiro. O que acontece? O Jonas recebe tudo.
Eu recebia tudo, isso. Né? Você tá fazendo da Foi assim que surgiu esse podcast. Tá indo Isso. pro fundinho da aposentadoria dele. Aliás, apoie o podcast. Não sei se a gente falou hoje já. Apoie o podcast. É, porque, tipo assim, o Fundo da Renovação da Marinha Mercante, joia, é o nome da taxa. Isso. Tá. E aí, Mas... o que acontece? Isso realmente quem cuidava mais era o financeiro dos estaleiros, mas assim... o que Não eu... sei, ele vai falar. Não, é que assim, os por miúdos não sou eu que fazia, obviamente, né? Só que como é que funciona? Aí, tipo assim, você tem um projeto, uma embarcação nova para construir. Você apresenta esse projeto, você apresenta o BNDES, Tá. e aí o BNDES vai pegar essa grana que está disponível no fundo da Marinha Mercante, né? E aí tem que ser escolhido um banco privado para fazer a administração desse financiamento. Tá? Só que durante a obra é um financiamento, não é um empréstimo. O que isso significa? Significa que vai ter gente fiscalizando a obra. E aí ia gente da Marinha, do Fundo da Marinha Mercante lá no estaleiro para ver como é que estava a obra, né? Então, de uma forma resumida, é assim que funciona. Mas essa obra voltava para um ambiente privado. Isso, provavelmente privado, que aí o estaleiro recebia essa grana que vinha originalmente do Fundo da Marinha Mercante para construir ou reparar ou atualizar uma embarcação, modernizar e tudo mais. Entendi. É isso. Então, no fim, a gente tá pagando os estaleiros. Isso, vocês estão disponibilizando dinheiro que vai ser utilizado pelos estaleiros para trabalhar na frota da Marinha Mercante brasileira. Só que assim, pô, cara, a gente podia ter muito mais estaleiro no Brasil, que Sim. era como era nos anos 90, Uhum. Sim. né? Que até pegando ali, cara, a época da Lava Jato ali, que foi onde eu trabalhava nos estaleiros, cara, Coincidência? cortou os projetos. Caralho. Cortou os projetos e, cara, teve estaleiro que não sobreviveu. Porque, Entendi. tipo, tava focado, por exemplo, em atender a Petrobras. Uhum. E aí é complicado, Entendi. esses detalhes. Muito obrigada, professor Jonas. Imagina, né? Essas consegui responder. Mas eu acho que o Daniel pode complementar com alguma coisa também, né? É legal, porque assim, é um valor alto Porra! e que Exato. a gente não vê um... Poxa, todo mundo paga, né? Na importação. E aí, quando você vê caindo de 25 para 8, me bate essa curiosidade de, tá, e qual que é o gap que a gente vai ver ali, né? Que vai fazer, teoricamente, é para fazer falta esse dinheiro em algum lugar, né? Então, a minha curiosidade da destinação dele. E eu acho que faz todo sentido, né? Porque pelo montante que é arrecadado e por tanto tempo, né? Porque é um tributo que aparece e se eu penso que ele tem o objetivo de renovar a Marinha Mercante, em algum momento ela vai ser renovada, ou essa renovação é permanente, né? Ou eu posso ter até um processo de renovação, mas quem é operador do comércio exterior teria que ver essa renovação acontecer. E não parece que a gente viu isso, Acho que né? isso é que causa mais a maior Exato, revolta, né? exatamente. Pagava A gente um vê valor rebocador de bandeira brasileira. Agora, tipo assim, as embarcações a longo curso, né? Importação e exportação, é bandeira estrangeira. Isso. Né? Pois então. Uhum. E o Brasil tinha até 90, 92 ali, né? A gente tinha a Lloyd, que era uma empresa brasileira que operava mais com algum destaque. E eu penso que assim, a redução de 25% para 8%, ela é importante para quem está operando aqui, mas eu acho que ela sacramenta o abandono de uma tentativa de ter uma marinha mercante brasileira minimamente robusta. E aí me parece que, fazendo uma análise mais de longo prazo, me parece que o saldo é o seguinte: se nós chegarmos a ver no tempo das nossas vidas, espero que sim, uma navegação por cabotagem no Brasil regular, com rotas e efetivamente eficiente, ela muito provavelmente não vai ser operada por navios brasileiros. A ideia me parece ser esse o recado. Desistimos, não vai dar. Se a gente se tiver isso aqui um dia, a gente vai ter que abrir concessões especiais para operadores estrangeiros andarem aqui e fazerem todo esse processo sem nenhum tipo de benefício para o Brasil. Não sei como é que o Jonas lê isso também, mas... Né? É por aí também, só que assim, cara, é muita grana recolhida, sabe? Eu ia falar, então, tipo assim, que eu lembro assim dos valores Uhum. de... Não posso ficar falando muito dos valores, mas tipo assim, o valor comercial de um PSV, que é uma embarcação que atende plataforma de estação de petróleo. Cara, é acima de 50 milhões de reais, assim, entendeu? Tipo, valor comercial, né? Não valor de construção. Então, assim, mas, cara, tô falando de uma embarcação feita por um estaleiro, então, se dimensionar, cara, a gente recolhia muito mais do que realmente era utilizado. Então, tipo assim, nós Sim. estando em 8% hoje, dá ainda para crescer muito os estaleiros do Brasil até esse valor, digamos, ser insuficiente. Uhum, Né? Então, entendi. é isso que eu consigo analisar, assim, modo
experiência que eu tenho de mercado e tal, né? Não é uma coisa técnica para... E caberia, talvez, em autoridades, né, auditar esse valor, porque a gente teria que fazer uma revisão porque o recurso está sendo recolhido, né, É que assim, esse tributo ele foi criado numa época em que se pagava $200 frete marítimo. Então, tipo assim, tu não ia se importar pagar $50 de afrim. Só que, tipo, cara, é caro. Tipo, $1.000, tu pagar $250 de imposto só do frete. Não, é pesado, cara. Sim. E aí, quando a gente chegou nos absurdos acima de $10.000, imagina pagar $2.500 de... E eu trabalhei em trading um tempo, né, e aí era o custo mais difícil de explicar pro cliente, era esse. Esse é absurdo. Porque os tributos ele entende, tem que pagar, e a tarifa do armador, ele tá vindo no numerário, tem que pagar. Agora, essa sigla aqui, renovação da Marinha, olha, era difícil. Pra quê? Revolta, né? Renovação. Tá sempre isso. Parecia que a gente tava querendo enrolar, né, porque... É bem... É realmente uma taxinha complexa, né, de você explicar. E você convencer, né? De explicar até que agora tu convencer, tipo, nem a gente acredita, né? Na hora que aparece. Uhum. O que mais temos aqui? Cara, a gente teve esse ano também a Argentina bloqueando exportação, né? Sim. Aconteceu, né? Sim, Especialmente carnes, né? A gente teve bastante problema com as carnes, né? Mas teve, acho que até o fechamento de uma ponte. Tá aqui, acho que a notícia, né, cara? Mas a gente teve bloqueio de exportação de novo, né? Por parte da Argentina. Assim, o que eu vi mais problema é a questão de pagamento. Pagamento, De né? receber, principalmente quem vendia para a Argentina, de receber esses valores aqui. Era uma dificuldade muito grande que até agora, em dezembro, ainda tá difícil, não tá totalmente resolvido. Para pagar é fácil, a gente consegue importar e trazer mercadoria, mas para quem exporta para a Argentina tá com bastante dificuldade. Já tem dificuldade por conta dos prazos, e ainda para receber esse dinheiro não tá fácil. É que o porque Banco eles tão Central da controlando Argentina muito. segura a grana antes de entregar pro Isso. importador. Pro Porque tem exportador, falta né? de divisas, né? têm Eles falta controlam o limite de saída, sei lá, todo dia em relação. Então, entra na fila. Quantos Aí, quando dólares sobrar- a Argentina criou esse ano? Teve o dólar Coldplay? Eu fiquei sabendo, tem o dólar Netflix, né? Que eles têm verdade. $1 pra cada tipo de pagamento. Sim, é verdade. É loucura isso aí, cara. Tipo, eles têm o dólar Netflix é pra você pagar teus streamings. Ai, meu O Deus. dólar Coldplay é pra tu pagar show, se não me engano. Cara, e o Coldplay acho que foi esse ano. Foi. Aí saiu com esse ano. Com esse nome. Que loucura, né? E o que mais tá bom, É. falo pra galera ir lá, porque diz que tá bem barato. Eu pra tava dando comer. uma olhada Tá bem barato no câmbio esse tempo. pra viajar lá. O câmbio tá bom, só que eles estão com inflação alta também, né? Então, isso compensa um pouco a vantagem que a gente teria no câmbio, mas ainda assim tá bem atrativo, né? Pra fazer um turismo lá. Pra nossa autoestima também, né? Assim, Pra achar que o menos, nosso né? dinheiro vale alguma coisa em algum lugar, Também. né? Pelo Tem. menos. O problema, mas pra ir pra Argentina ou não, eu vou depender. A gente tá gravando aqui antes da final da Copa do Mundo, né? Então depende desse calendário. Dependendo do verdade. resultado, não vou. Não Não vai vou. valer a pena. Imagina, eles ganham, tu vai com uma camisa do Brasil pra lá. Nossa, Ah, não, não. Nossa, imagina a quantidade de bullying que não isso vai Aí dar. eles já estão. A gente tava esse final de semana. E com razão, né? Porque a Mas gente eles voa, vêm né? pra cá Eu tudo ia no falar, verão? Não, a gente tava em Bombinhas esse final de semana e ainda era no jogo da. Teve o jogo da Argentina, acho que foi na sexta também, né? 4 horas eles jogaram. Teve, Né? foi logo depois do nosso. Nossa, meu, e os caras tudo nos botecos, padaria, tudo. Você andava na rua, você tinha que ver os caras lá comemorando, sabe? E nós em pleno- triste com a camisa Não, do Brasil. no né? mesmo dia que a gente perdeu É. da Croácia. Eu falei, no mínimo é um insulto, né? Mas. Não, em Balneário aqui é só Sobre- argentino no verão. Florianópolis também. bastante. Aham. Você desce lá, o Essa- rosa, só. Sobre a Argentina, tem uma situação interessante que envolve, acho que, alguns dos tópicos que a gente falou aqui até. Porque ali no PayEx, né, enquanto programa de qualificação, a gente está atendendo alguns produtores de bananas de Luiz Alves. Uhum. E são produtores que têm já mais de 20 anos de experiência de exportação para a Argentina e para o Uruguai. Eles trabalham há muito tempo com esses mercados, né? Legal. E aí aconteceu uma coisa interessante, assim, curiosa, né? Mas para eles não foi boa. Porque vários desses produtores, eles produzem uma variedade de banana nanica, algumas coisas de banana prata, mas principalmente banana nanica, que vão atender a um tipo de público específico, porque para exportar, o consumo da banana majoritariamente vai requerer uma banana que seja de tamanho grande, amarelinha, uniforme, etc. E aqui, como a gente tem oscilação de temperatura, por mais que tenha o calor, por mais que ela se desenvolva, ela fica num tamanho menor
ela tem algumas manchinhas por causa do frio, então são várias coisas que influenciam. Enfim, no limite, a questão é que as bananas que são produzidas aqui, elas têm um diferencial positivo de que quem prova gosta muito, porque elas são muito doces, elas conseguem ter uma concentração de açúcar maior porque são menores, mas elas não são tão vistosas. Então, na exportação, mercado europeu, Estados Unidos, quer a banana que vem do Equador, principalmente, alguma coisa da Costa Rica também, que são os porque não principais tem a mancha exportadores. preta, né? Isso, ela é grande, É ela absurdo. só o ano Amarelinha. inteiro, amarelinha. Então, assim, ela é muito mais vistosa, ela entra muito mais fácil nesses mercados. Tô dando toda essa volta para dizer o seguinte: a Rússia também importa bananas dessa região, majoritariamente do Equador. O principal parceiro comercial da Rússia para bananas é o Equador. E a Rússia sancionada parou de comprar banana do Equador por um tempo e diminuiu drasticamente, mesmo quando retomou. Resultado, o mercado de bananas do Equador não conseguiu mais entrar no mercado da Rússia, que era um dos principais parceiros, e inundou a América do Sul de banana do Equador a preço muito mais baixo. Olha só. E aí derrubou os preços das bananas aqui, inclusive nos mercados da Argentina e do Uruguai, e prejudicou os nossos produtores aqui perto em Luiz Alves. Né? Então eles tiveram uma queda muito forte no preço. E somado a isso, teve os problemas cambiais da Argentina, de vendas que eles efetivavam e não recebiam, ou recebiam com muito atraso. Como as bananas são produto perecível, de todos os regimes especiais, e é uma fruta mais perecível que outras frutas ainda, de todos os regimes especiais, ela foi a última a sofrer algum tipo de restrição mais direta, assim, porque tinham muitos faturamentos para 30 dias e mesmo nos períodos mais difíceis o pessoal ainda estava recebendo. Mas teve um intervalo na virada do primeiro para o segundo semestre, ali uns 2, 3 meses, que foi muito difícil. Então eles vendiam e não recebiam e o governo não deixava receber em 30 dias, não deixava receber em 60 e para alguns produtos, aí não o caso da banana, o faturamento estava para 180 dias. Então tava uma coisa assim muito, muito fora para você vender um produto e nem o comprador quer isso, né? A relação é de longa data, são bons pagadores, eles sabem que são bons pagadores e que não pagam porque não conseguem, né? Mas assim, mesmo pro pagador era ruim, porque daqui a 6 meses ele não sabe que câmbio vai estar e na Argentina só faz desvalorizar. Então ele sabe que cada dia que passa, a mercadoria dele fica mais cara também. Né? E Então, eles querem receber brother. a grana pra comprar dólar, né? Que lá eles se protegem com dólar, né? Aí é que tá, e ao se proteger com dólar, eles depõem contra a própria moeda nacional, que é o que pega no calcanhar de Aquiles isso aí. deles, né? Isso Então foi a maior todo lambança, acho, deles paradoxo foi ter aqui. colocado na Constituição, né? A moeda o dólar, né? Foi um problema grande, Isso aí. grande. Quando eles adotaram esse sistema misto, né, de dolarizar, semidolarizar, né? Semidolarizar a economia, né? Porque eu comparo assim, como se fosse, né, o tema é meio polêmico, mas acho que para analogia ele serve. Se a gente fizesse, por exemplo, uma política, como teve recentemente, né, liberalização de armas agora, né, o Brasil entra em guerra, a Ucrânia agora na guerra, digamos que o governo diga assim, bom, eu não vou armar só os militares, a gente está numa situação extrema, eu vou armar os civis também, a gente tem que defender o território a qualquer custo. Constituição Vai, tal. americana, no caso. Mas o meu ponto é assim, termina a guerra e fala assim, bom, pessoal, agora que vocês usaram as armas, devolvam. Cara, impossível. E o dólar na Argentina foi isso, liberou o dólar. Agora a gente quer voltar, devolve o dólar. As pessoas guardaram, não vão devolver. E aí qualquer resfriado na economia argentina, o pessoal corre pro dólar. Né? É a reserva de valor que eles têm. As cotações também, até para turista, é dólar paralelo. Você compra, né, em ruas de câmbio, é tudo não oficial, porque é bem mais barato, né? Um dólar que tu vai pagar não oficial e é o padrão que a galera usa, é esse dólar paralelo para fazer as compras. Então isso faz com que também não consiga regular, né? A quantidade de moeda que tem no país para ter uma ideia Sim. mais próxima e manter a inflação sob controle, né? Que nem é uma prática aqui que a gente não pode utilizar o dólar. Então o governo tem total controle de quanto o dólar está circulando aqui, né? Então facilita esse controle do câmbio. Né? Dá pra dizer que a Exatamente. Argentina teve algum momento assim que deu uma melhorada desde aquela grande crise nos anos 2000? Não dá, né? Diz assim, não, essa época aqui foi boa. Cara,
Cara, a impressão que eu tenho, inclusive eu vi de alguns argentinos, claro que isso não é estatística, né? Que, cara, eles falam. Um falou assim pra mim uma vez: não importa, todos os argentinos, todos os políticos argentinos é toda a mesma merda. Ele falou assim pra mim, porque, cara, não importa a esquerda, a direita, assim, os caras tratam a economia deles de uma forma tão bagunçada que não dá pra ter uma esperança que vai melhorar, sabe? Acho que É triste, né, cara? Pô, tá aqui do nosso lado, né, velho? talvez teve uma melhora quando chegou o Messi, né? Acho que daí pode dizer que é uma parte boa. Mas ele mal morou na Argentina, né, cara? Ah, mas eles dizem que é deles, né? Tá aí a principal virtude dele. Tá né? aí, eu acho que Um melhorou. alemão morou na Argentina. Mas eu acho que essas medidas foram adotadas nos anos 90, elas deixaram essa consequência, né? Porque se for pegar assim, 80% dos países latino-americanos estavam com crise de hiperinflação entre os anos 80 e 90. Sim. Né? Pouquíssimos se salvavam. E alguns dos que se salvaram adotaram, inclusive, uma dolarização completa da economia, e aí é muito pior, porque nunca mais consegue voltar atrás. Nunca mais eu tô exagerando, mas assim, um Equador que tem economia dolarizada, até tem uma moeda própria, o sucre equatoriano, mas ninguém usa como conversão, como referência para quase nada, né? Um Panamá totalmente dolarizado e mais americanizado ainda. E aí, tem casos peculiares que foram, acho que Brasil e Argentina nesse sentido são muito interessantes, porque teve países que enfrentaram a inflação dolarizando tudo para tentar estabilizar, né, como foi o Equador, e países que semi-dolarizaram como a Argentina. E o Brasil, nisso nós tivemos alguma habilidade, porque o Brasil, ele fez um processo de dolarização, mas era uma dolarização disfarçada. Aí, claro, vai ter que puxar pela memória, voltar aí quem é jovem há mais tempo, que estiver nos acompanhando, vai poder talvez visitar isso, mas assim, a gente teve um tempo que tinha o real, tinha o dólar, e intermediário tinha uma moeda chamada URV. A gente teve que era Unidade Real de Valor. Ela foi um intermediário que, assim, o que o Brasil fez? A cotação do RV com o dólar é 1 para 1. E a cotação do real com o RV era o que variava. É como se a gente tivesse duas moedas domésticas. Só que o RV não era impresso, não era uma moeda física, né? Ele era uma moeda de referência. E Isso com foi no isso, plano real? Quando é que foi? foi bem na implementação do plano. E aí, como era uma moeda de referência, isso foi criando no imaginário da população que a moeda era estável. O que variava era aquela cotaçãozinha interna, digamos assim. Mas isso fez com que isso controlasse o ímpeto, principalmente das classes médias, de correr pro dólar, né? Até tinha gente mais antiga e tal, que volta e meia, sobrava um dinheirinho, vou guardar dólar, vou comprar e tal. Mas isso não se ramificou, não se disseminou como é na classe média argentina hoje, né? E aí ficou muito mais difícil. Então acho que esse é um dos dramas da Argentina, é como tentar estabilizar a economia depois de um movimento como esse, porque enquanto estava no 1 para 1, estava muito bom. E aí, a quantidade de argentinos que tem em Balneário Camboriú, ou que mesmo um pouquinho mais tarde descobriram bombinhas, né? A ideia era da época, eu lembro de o pessoal falar e tal, era assim, dame dos, né? Era a época do dame dos na Argentina. Porque eles chegavam e perguntavam, quanto custa? É X. Dame dos, já. Porque o poder de compra da moeda deles aqui, de 99 a 2002, mais ou menos, foi extraordinário. Então foram temporadas em que eles vinham assim, e eles não vieram gastando muito em restaurante, eles compraram apartamento. Quem tem aqui... Sim, tem muito proprietário aqui. E é dos anos 90, essa turma é dos anos 90. Depois dos 2000 não era esse tipo de consumo, né? Mas isso está explicado lá atrás. E aí agora ainda é muito difícil reverter uma situação como essa na Argentina, né? Acho que para finalizar de notícia, eu queria trazer também uma das mais importantes para mim no comércio exterior, que foi a atualização na legislação de embalagem de madeira, né, cara? É Nossa. verdade. Esse foi um drama. A gente tava desde que ano nessa? 2012? Eu acho que é depois que tinham proibido de liberar proibiram- carga através de fumigação. não podia fumigar. Que tinha que exportar de volta. Vocês estão falando da destruição, né? Que agora pode também Agora- fumigar, aí tem destruir, né? Sim. Uma Nossa, coisa cara. até importante que primeiro veio a legislação podendo ser, né, destruída. Aham. E isso também gerou bastante confusão porque a galera começou a questionar clientes
que aconteceu Importador isso. indo com a marreta já, né? E aí Lança-chamas. aconteceu o problema de que a gente teve a legislação, mas só que não tinha nenhum local autorizado É. a fazer a verdade. destruição aqui. Então, ou Uhum. seja, começou faz pouco tempo, acho que foi mês passado que Viracopos abriu. agora? Viracopos foi, né? Não faz um mês, eu acho. Não faz um mês ainda que aconteceu a primeira do Brasil, né, que pode ser destinado. Sim. Então ainda vai longe, apesar de ter uma legislação que permite, ainda tem um processo burocrático para poder certificar esses lugares que podem fazer a destruição da madeira. Ainda vai longe, eu acho. Pra Eu ter- acho que não vai levar pra 3 ter em meses pro outros Brasil inteiro. portos, Eu acho que não vai 3 meses, cara. É que eu acho que o Se interesse é muito Viracopos- grande. Se Viracopos entender como é que é o caminho, os outros. Aham. Pega o modelo. Eu espero. Alguém vai ganhar muito dinheiro com isso. Não, e eu ia falar, é uma oportunidade, até chegar depois nas oportunidades do Brasil, mediante aí todo o rolê que tá acontecendo global, né? Porque a gente tá sofrendo com a banana, mas eu entendo que tem outras oportunidades que naturalmente elas chegam também, né? Com essa. Desculpa, eu não tenho essa maturidade dança. com a frase. A gente tá sofrendo com a banana. Desculpa. Foi só para ilustrar o tema. E eu penso a mesma coisa, assim. Perdão. Vai gerar oportunidade. E tem, cara, a pressão do mercado é muito grande pra esse tipo de situação. Porque, porra, tu tem que certeza. devolver um container com uma pecinha de madeira Uma ripinha. dentro. Nossa. Não faz, que ódio faz que dá, zero né? sentido, né? O custo disso é muito alto. E assim, Absurdo. você pode falar 39 vezes pro seu fornecedor que ele tem que carimbar a bendita da madeira e ele vai continuar mandando 100, né? Uhum. Então, According ICCP rules e blá blá blá, manda foto do carimbo e não adianta nada. Exato. Então, assim, não é uma coisa que é rara de acontecer. Poxa, é recorrente, É. né? Então, eu acredito que eu fiquei bem feliz. Acho que é um Sim. puta avanço pra nós. E também não acho que vai demorar muito, não, pra gente ter mais lugares se adequando, né? Eu acho que vai ser bem rápido isso, cara. Porque... Veremos na próxima era- retrospectiva. veremos. Mas eu acho que vai ser rápido sim, cara. Vejo Porque isso vocês era em dezembro. muito, muito necessário. Mas, Que- mas eu não Cara, sei é- se é é- interesse. É a pior coisa. Assim, Eu não até sei se é então era a interesse pior dos coisa. órgãos, sabe? Eu acho que dos órgãos, sim. Porque é eles que vão ter que certificar. Digo interesse não no sentido de dizendo que os órgãos estão querendo que a gente faça isso, mas acho que tem outras prioridades. E talvez não seja certificar Vai te mandar os- de segurança. os, Vai atrás dessa porra aí, sim. certificar os locais que vão poder destruir madeira. Uhum. Eu talvez Não, estou sendo um pouco pessimista nesse sentido. Não, vai ser dentro das áreas alfandegadas, eu entendo, né, cara? Não, claro, com certeza. Isso vai ser obrigado, mas só que quem precisa certificar Ainda e é. autorizar é o órgão ainda, né? Então não vai só simplesmente a zona alfandegada fazer. Não, tem que fazer, vai ter que apresentar projeto, vai ter que apresentar, vai ter que ser aprovado, até liberar. Eu espero estar errado. espero Eu acho que estar vai ser errado. rápido, cara. Eu acho que isso aí vai ser rápido pra ser implantado. Mas é Tomara. baseado em nada. Baseado Não, mas é em que eu vejo votos assim, da realmente minha é uma cabeça. pressão comercial mesmo, cara. É, Cara, não, quem eu conseguir. também, claro. Cara, olha Viracopos agora, velho. Tá na frente dos aeroportos. Com certeza, com Né? certeza. Tipo assim, sei lá, tô fazendo uma importação que tem caixa de madeira que eu posso descer em Floripa, mas, cara, eu tô preocupado com esse exportador que ele parece que tá de sacanagem comigo. Cara, eu vou mandar descer em Viracopos, cara. É mais barato eu pagar o DTA do que eu correr o risco. Tem que alguma mandar coisa? embora. Uhum. Tô fazendo uma conta bem simples, mas, Não, cara, com a gente se certeza. preocupa com isso. Com Porque o certeza. tempo que a carga fica parada pra resolver Nossa, uma então treta você dessa. resolver isso, fazer Meu processo Deus, de exportação, cara. é terrível. Não tem. Além do caso que levou quase 30 dias, velho. Tá louco. Mas aí também a gente pensa, o custo disso, hein? Tá louco. Não, que agora que eles vão colocar, porque eles não tem muita opção, né? Eles têm o valor que eles quiserem, eles podem colocar. É que daí você vai ter que fazer a Comércio exterior conta. no Brasil é isso aí, né? Eu ia falar, você isso, deixa de arrecadar é. também em determinadas frentes, né? Porque você, querendo ou não, eu falo, infelizmente, eu digo, né? Os agentes envolvidos no comércio exterior acabam lucrando com a desgraça dos outros. Essa é a Agente de verdade. carga, tu disse. Não, os agentes, vamos lá. As Pessoal tá afiado, empresas acho. / instituições, os CNPJs envolvidos, acabam se beneficiando das tragédias alheias, né? Então, Sim, quanto sim. mais a sua carga fica retida, mais Vender lenço pra quem tá chorando, né? Exatamente, Tipo isso, né? mas a armazenagem eu tô arrecadando, então quanto mais você fica preso lá num processo de exportação, então assim, tudo isso gera uma receita também, né? Sim. Então a gente vai ter que ver também o quanto isso acontece versus o quanto vai ser perdido pra ver da onde vem essa pressão comercial,
né? Uhum. E- É porque eu li na reportagem, desculpa, Pode falar. na reportagem estava dizendo assim, isso vai gerar uma economia de até 50% no processo. Eu pensei, cara, só 50%? Só 50%? É isso que Uns está dizendo 300? na reportagem. É. Então assim, cara, o custo não vai ser, não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Inclusive, poderíamos, quando todos os lugares estiverem preparados para destruir, né, em base de madeira, eu acho que a gente podia adotar containers de madeira, né? Aí chega o container, destrói. Destrói o Não, container. como é que tu vai cobrar de morro se o container não existe? Pô, que container? Que container? Qual é container? Aquele ali que virou carvão? Eu sou um visionário, né, cara? Olha que ideia Aqui já boa. queria mandar o container aberto. É. Tem lacre, bota um durex na madeira e tá Isso. tudo certo. Prega, né? prega ali, ó. Tá resolvido. Quem tá- Show. tá aqui. Com isso, as empresas importadoras terão os processos mais agilizados e terão, agilizar com certeza, e terão os custos reduzidos em até, não, no mínimo 50%. Não é em até, né, cara? Então assim, veremos os próximos capítulos. Vamos para as previsões do final de ano, então. O que vocês... atualmente, pelo que eu pesquisei aqui, o dólar compra está em torno de R$ 5,29. Quanto é que vocês acham que vai estar, mais ou menos, no dia de hoje, que é 13 de dezembro de 2023? É pra responder junto? Não, aí vamos de cada vez. Vamos de cada vez. Levando em conta que estamos tendo recessão nos Estados Unidos, recessão na Europa, China não tá bem das pernas também, tá sofrendo lá na construção civil, então todo o resto do mundo não tá legal não, né? E aí? O que vocês acham? Como é que vai estar o dólar? Vai estar... O meu palpite é 5,10. Eu tenho um 5,10? número na cabeça. Aqui, cravado. 5,10 e tudo, né? Cravado. Tem... Ah, Assim, ó, Pra gente botar na listinha. ó. isso. tá, vamos cravar uns 5,80. Ô, louco, não! Não! Sacanagem. Não é desejo, é análise. Eu 5. 5? Cravado 5. Pô, cara. E eu acho que vai continuar 5,29, cara. Eu acho que não vai ser do lugar. Vamos ter uns momentos de alegria ali, aí vai voltar. E... Montanha russa de emoções. Volta, isso. Mais uma frase pro bingo. Meu Deus. 5, A 5 vida e é uma 10, caixinha de surpresa. 5,29 e 5,80. Como é que é o tornado perfeito? Como é que é o furacão perfeito? Que eles falam? Tempestade. Tempestade perfeita. Tempestade perfeita. Beleza. Algum desastre. Tá. E mais uma previsão pra dezembro de 2023. Quanto é que vai estar o frete em Xangai e Santos? Um 20 dry, assim, Xangai e Santos. Quanto é que tá atualmente? Tá uns 800 pila, é isso? 800 dólares? É isso aí. Então, quanto é que vai estar daqui a um ano? Eu acho que uns 1.500. 1.500 dólares. Então, vamos ter um... Tu joga que em dezembro do ano que vem nós vamos Microfone aí, Tem que ser microfone. dezembro do ano que vem. Isso. Eu acredito que vai ficar um pouco mais alto. Alto? Eu jogaria mais baixo ainda. Hoje vai cair mais ainda. Eu não sei, eu tenho uma sensação às vezes de que os velhos tempos podem voltar a qualquer momento. Ó, enquanto a gente tá aqui deliberando, deixa nos comentários que vai ficar marcado e aí você vai poder consultar daqui a um ano também. Marca aí no LinkedIn, no YouTube ou no Spotify, tem um espaço lá e tu vai poder consultar daqui a um ano. Mas e aí, o que tu acha? Eu vou jogar agora na mesma faixa que você fez com o dólar. Eu vou jogar em 800. 800 dólares. Então tá. E tu, Daniel? Olha, eu tô mais por fora, bem mais por fora do mercado aí que vocês, né? Eu vou acompanhar os relatores ali, vou ficar nos 800, vou ficar nos 800, assim. Eu acho que também vai ficar... De 800 a 1000 aí. Eu acho que vai ficar entre 800 também, cara. Eu acho que não vai ter muita mudança, não. Acho que Eu nós ia vamos ver dizer 500 ainda. Eu ia ser mais, mas eu acho que Eu vamos não ficar no duvido, 800. eu não duvido, tá? É porque, observando, é o que a gente tava falando, né? É toda uma dança que vem acontecendo agora, então a gente vai ter que ver como que isso vai se desenrolar. Então, assim, quais são as novas parcerias que vão acontecendo entre os países, quais são as segundas vias que serão encontradas, né? Então, igual... você para de fornecer para um país, para onde você vai, igual o Equador fez, né, com a questão das bananas. Então, não podemos mais comprar de determinado, sei lá, da Rússia, vamos comprar da onde, né? E aí eu vejo que talvez até o próprio Brasil venha a ser uma segunda via no meio dessa confusão toda, né? Então eu acredito que a gente vai ver, nós veremos, né? Vai ver, não existe. Nós veremos oportunidades nesse sentido também. Só que agora falando de Ásia, eu penso que está muito atrelado a como que vai se desenhar toda essa dinâmica ali num cenário de Rússia, né, Ucrânia, a questão da Europa também, como é que ela vai se desenvolver, como que os Estados Unidos vai responder, se de fato vai entrar numa recessão tão dramática no ponto que eles estão esperando, né.
Então tem E muita... até o Covid-0, que a gente não falou, né? Do Pois é. Covid-0, Cara, que isso foi o que pegou o ano inteiro. O ano aí. inteiro, pô, um saco esse Ainda negócio. tá pegando, né? chegar ao ponto Agora da... eles deram Abriram um uma pouquinho. flexibilizada, né? Mas... Depois de protestos e. Chegar ao muitas ponto da coisas. Organização Mundial da Saúde e falar assim, vocês estão pegando pesado. Dá uma segurada aí. Tipo Porra. isso. Então, Chegamos a esse ponto. Mas enfim, é só uma brincadeira, porque, cara, se fosse fácil prever quanto é que vai estar o frete, é que os armadores estavam ricos, né, Ah, cara? Né? com certeza. Quer dizer, mais ricos. Mas foram imagens realmente assustadoras, né? É. De agentes do governo soldando a porta Cara, de um isso edifício. foi muito uma sinistro. coisa, bizarro. né? Realmente, e é um apartamento lá que teve fogo, e as pessoas não conseguiam sair e tal. Então, Eu tive a visita de um fornecedor que veio aqui pro Brasil em setembro. E ele Soltou pegou tua porta? Covid aqui, Puta merda. em São Paulo. E aí teve que cancelar o resto da viagem e voltou. Ele veio Olha, da onde? nossa. Da China, ele é Puta um merda. fornecedor Pegou chinês. aqui, aí Ele é veio pra fogo. cá e pegou Covid aqui. Meu Quando deu uma nova onda aqui, né? Começou a ficar um pouco mais. Sim. E ele pegou Covid aqui. O cara teve que voltar pra ficar isolado lá com a família, 15 dias. Mas tá bem agora, tá Tá. bem. Qual o nome Viu dele? comunicando aqui. Qual o nome dele? Qual o nome não dele? botou em uma quarentena. Michael. San Lee. Não, eu quero É. o nome real. Ah, o nome real eu não sei, não. Michael. É, E agora eu acredito que a gente tá dando mais acesso também a esse tipo de situação, porque Eu tô- a gente não tinha acesso a essas imagens, né? É. Então, hoje, de alguma forma, elas estão chegando. Porque, assim, eu acredito que é um rolê que sempre aconteceu, entendeu? Uhum. Né? No regime Sim. deles. Só que hoje isso tá muito mais exposto, né? Então, existem pressões de outros lugares também que antes a gente... Eu tenho uma não- amigucha na China que ela me conta as coisas. Ela usa o WhatsApp com VPN e ela vai me contando as coisas. Sabe? Como é que é o nome Olha daquele aí. outro? WeChat. É, o É, WeChat. é o Não, o WeChat. WeChat não dá pra fazer essas coisas, que aí o governo Aí é vai tudo lá... controladinho, É né? tudo Governo controladinho, lê né? antes. É sinistro. Ele vai na sua casa. A né? Jane me conta as coisas. Um abraço, Jane. Você não entende o que eu tô falando. Mas eu falo. Mas eu- Nihao. Né? Nihao. Fala Nihao, Jane. Nihao, Jane. E aí... Até aproveito pra treinar o inglês com ela, que eu fico mandando áudio pra ela, mandar áudio de volta e tal, e a gente fica trocando umas ideias. Tá certo. Fica de olho, Patrícia. Assim, né? Que perigo, né? Que Fica perigo, ligado. né? Nossa, Ameaça. porra, que empenho ir até a China, né? Você chegou até aqui conosco, lembra de curtir, comentar tudo mais, participa aí dessa enquete pra brincar conosco, pra ficar registrado, aí daqui a um ano você vê o que deu, aí no início do próximo podcast a gente dá essa revisitada, até vamos mencionar quem acertou ou quem errou mais feio, só pra brincadeira mesmo, né? E é isso, trabalhos encerrados por 2022, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até a próxima, tchau, tchau. Valeu, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.